não existe boa tomada de decisão sem emoção envolvida. Porque no final do dia os números não mentem. A emoção nunca vai estar fora do jogo. Você já parou pra pensar que dinheiro é uma questão de saúde mental? Com certeza. O cara sem dinheiro, ele fica no estado de alerta, questão de sobrevivência, Acabou a cérebro saúde. reptiliano, nível de cortisol lá nas alturas. E aí acaba a saúde, né? Então, vamos trazer esse tema aqui para a mesa e para isso vamos começar aqui então. Então, tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Jéssica Câmpara. E eu sou Marcelo Germano. Cara, que demais o tema que a gente vai trazer aqui hoje. E para falar desse tema especial, a gente trouxe a Jéssica Câmpara. Ela é doutora em finanças pela Universidade, em finanças comportamentais pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Jéssica é empresária. Jéssica faz um monte de coisa. Já vou deixar você se apresentar, Jéssica, do jeito que você gosta. Mas eu quero perguntar pro meu fã. Meu fã, por que você resolveu trazer a Jéssica aqui? É uma grata surpresa, né? Eu quero que você dividisse com a gente. Legal. Então, olha só. Eu, no final do ano, no início do ano, eu sou daqueles que fazem as resoluções de ano novo, né? E ano passado eu fiquei frustrado, juro, fiquei frustrado. Eu coloquei um monte de coisa, eu acho que eu fiz 20% das coisas pessoais. 20% do que eu coloquei, eu acho que eu realizei. Tava frustrado. E aí eu peguei e falei, eu vou colocar uma meta, que seja difícil o suficiente para eu não precisar de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta. Era uma meta de desafio pessoal. Alguma coisa que eu tenho que vencer em mim mesmo. E aí eu coloquei a meta de correr meia maratona. O máximo que eu tinha feito tinha sido 10 quilômetros quando eu tinha 25 anos de idade. Né? Eu fiz 51 agora, então fazia muito tempo. E eu falei, não, eu vou correr uma meia maratona. Inclusive, de onde veio essa meta? Final do ano, estava ali no Primavera, ali em Floripa, encontrei o Wesley e a Maiara, né? O Wesley e a Maiara. E aí a gente começou a conversar, começou a falar de corrida, eu estava falando para ele que eu estava correndo 5 quilômetros, o tempo que eu estava fazendo, ele estava correndo, e ele falou, por que você não corre 21? Quando ele falou isso, me deu aquele negócio do, vou colocar porque é difícil, vou colocar porque é uma meta de superação, e vou fazer isso. E foi a única meta que eu coloquei, vou terminar os 21 quilômetros. Né? Porque a gente tem que vencer a gente mesmo. Para correr 21 quilômetros, parece... Para quem corre 21 quilômetros há muito tempo é fácil, para quem nunca correu, é realmente uma batalha muito grande. E aí, dentro da preparação, tinha um casamento de uma amiga da Deise é minha namorada, e a gente foi para Belo Horizonte, né? E eu estava treinando. Só que na sexta-feira, pré-casamento, teve um jantar. E nesse jantar, a gente acabou tomando uns vinhos e acho que a gente tomou mais do que uma taça. Enfim, eu acordei no outro dia de manhã e fiquei negociando com a mediocridade, falando, eu tomei vinho ontem, não vou conseguir correr, tomei vinho ontem, não vou conseguir correr. E aí chegou uma hora e falei, não vou negociar com a mediocridade não, porque é a única meta que eu tenho do ano, e se a única meta é essa aqui, eu não posso ficar negociando. Né? Levantei e fui correr na Pampulha. E se você der a volta na Lagoa da Pampulha, ela tem 18 quilômetros. Bom, quem que é meu companheiro de corrida? O podcast. E aí eu peguei e falei, vou ouvir um podcast do Wesley. E aí caí no podcast do Wesley com você. Legal. E o tempo que eu fiz, eu assisti em velocidade 1,5, aquele podcast. O tempo que eu fiz a volta na Pampulha, eu fiz em 1 hora e 48 minutos, os 18 quilômetros. Eu ouvi o podcast inteiro. E esse podcast, além de ter sido um podcast muito legal, ele me remeteu a algumas coisas que eu tinha estudado quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, né? Teve muita coisa do Daniel Kahneman na minha pós-graduação. E aí eu falei, putz, esse tema aqui é um tema que muitos empresários é ponto cego, não para muitos empresários, eu acho que para 95%, talvez 99% da população mundial é ponto cego. Então, comandante, presta atenção que pode ser um ponto cego teu. Pode não ser, se não for, tá tudo bem. Você está no 1% da elite que não tem esse ponto cego, mas a chance é que você esteja, né, nos 99% que pode ser ponto cego. Falei, ia ser muito legal trazer isso para dentro do podcast e entender como isso funciona nas finanças de uma empresa. Por que tem empresa que ganha muito dinheiro e não cresce? Ganha muito dinheiro e não sobra dinheiro? Por que tem cara que fica rico e perde tudo, né?
Enfim, tem várias coisas que eu achei que seria muito interessante trazer. O que eu mais ouço é dono de empresa falar: trabalho, trabalho, trabalho e não tenho dinheiro. Só sei que entrou muito dinheiro, mas cadê o dinheiro? Isso a gente ouve o tempo inteiro dos empresários, né? E, inclusive, eu estava respondendo caixinha de pergunta agora e o cara falou assim: como ter caixa para crescer, né? E eu sempre falo que caixa, no final das contas, nunca é o problema, né? Caixa é o sintoma. Se você não tem caixa, é sintoma, não é o problema em si. Enfim. Bom, se apresenta aí, eles vão entender por que eu te escolhi para vir aqui. Vamos bater um papo. Eu estava super ansioso, estava ansioso mesmo para gravar esse podcast. Acho que vou aprender bastante, né? Talvez mexa comigo, talvez mexa com o comandante, talvez mexa com o Rogério, talvez mexa com quem está aqui, né? Fazendo a gravação, o Alê, a Dai e a Vitória. Bora lá. Marcelo, muito obrigada pelo convite, sem dúvida nenhuma. Essa tua fala realmente mostra muito do que nós percebemos. É ponto cego da maior parte das pessoas. Então, meu grato agradecimento por estar aqui e a gente poder discutir esse tema e trazer, né, para empresários que realmente, por vezes, se sentem completamente perdidos e não sabem o que está acontecendo e é um ciclo de altos e baixos e aquela coisa que parece que não anda para frente e, por vezes, o comportamento está atrás disso. E se a gente puder olhar para isso e limpar, né, abrir esse ponto cego, será um prazer que a gente consiga fazer com que várias pessoas se identifiquem. Só me apresentando, então, né, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais, sou administradora, embora a minha base de estudo seja toda da psicologia, então, por vezes, parece mais uma psicóloga do que uma administradora, mas sou formada em administração na Universidade Federal de Santa Maria, fiz mestrado lá já em finanças comportamentais e doutorado em finanças comportamentais. A grande área é administração e a linha de pesquisa é finanças comportamentais. E aí, a partir disso, vim para cá, para Floripa, para fazer doutorado e comecei a dar aula, professora dentro da universidade, todo aquele roteiro normal de uma pessoa que faz graduação, mestrado e doutorado. Vida acadêmica. Vida acadêmica, pronta para virar professora. Entrei dentro da sala de aula, comecei a coordenar curso e tal. Ai, começou a me dar um incômodo, uma inquietação, né? Eu disse assim, eu acho que não é isso aqui que eu vou ficar a vida inteira, porque eu sou muito intensa. Eu gosto de resultado, eu gosto de ver as coisas acontecendo, eu gosto de ver impacto na vida das pessoas. E eu comecei a perceber que talvez a sala de aula não me desse isso. E fomos empreender, então. Eu trabalhando com toda essa parte educacional também, de finanças comportamentais, mentorias, palestras. E também abrimos o escritório de contabilidade, que é a Plano A Contabilidade, um escritório só para infoprodutos, só para infoprodutores, né, bem nichado, desde 2020. Então, desde 2020, saí da sala de aula formal, abrimos esses 2 braços de negócio, tanto a Plano A Contabilidade quanto a JG Treinamentos, que é a minha empresa de treinamentos, palestras, mentorias, enfim. Você é contadora ainda? Eu sou administradora, contador é meu marido. Ah, tá. E você na contabilidade só atende infoprodutores? Só atendemos infoprodutores. Que legal, que legal. É aqui em Floripa, né? Você atende clientes no Brasil inteiro? No mundo inteiro, No né? mundo inteiro. Porque é infoprodutor, né? Infoprodutor. A gente tem Portugal, tem Argentina, tem Estados Unidos, tem agora na Noruega. Que legal. A gente atende aí já em 4 anos para um escritório de contabilidade. A gente hoje está com 230 mais ou menos clientes, né? Em 4 anos. Isso para um escritório de contabilidade é um número bem representativo. Assim. Por que infoprodutor especificamente, Jéssica? Porque quando a gente decidiu vir para cá para fazer meu doutorado, meu marido já tinha, né, essa formação de contabilidade, estava concluindo a faculdade, e seguiria a vida profissional como professora. Mas aí a gente começou a desenvolver essa ideia de empreendedorismo, e ele é muito empreendedor. Abrimos o escritório, ele pediu demissão e abrimos o escritório no final de 2019. E o foco era restaurantes. Porque a gente sempre entendeu que não adiantava a gente ter um escritório de contabilidade para qualquer segmento. Eu atendo tudo. E o que tu entende de tudo? Eu entendo pouco de tudo e não entendo nada de nada, né? Então, a gente entendia que essa especialidade ela ia ser um diferencial. E aí, focamos em restaurante. Entrou a pandemia. A gente já sabe o que aconteceu. Acabou-se os restaurantes naquele momento, né? Fechou tudo e a gente recém estava começando como empresa. A gente não pode esperar a coisa voltar. E aí o Guilherme é muito, assim, leitura de mercado, né? Ele disse, nichar para infoprodutor. Não tem escritório de contabilidade focado nisso. Vamos nichar para infoproduto.
Março de 2020 a gente nicha, nos exatos 0 clientes, e hoje já estamos aí com Que legal. 230 clientes. O Wesley é nosso cliente, e tem vários outros, né? Malu Perini, Sérgio Sacani. Então, realmente foi aquelas coisas, né? Eu digo que empreender, e aí para todos que nos escutam, é comportamento, e além de comportamento, é também um tiquinho de sorte. E aí, querendo ou não, né, a gente, por ter nichado para um negócio que escalou muito naquele momento, tem esse tiquinho de sorte aí que fez com que a gente também se A sorte pegou destacasse. vocês trabalhando, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho uma frase A aqui sorte que é o preparado, né? sabe o que acontece? Eu falo assim, ó, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Uhum. Tá? É o que eu falo, eu não acredito em sorte. E eu tenho uma história sobre sorte, faz parte da minha vivência, que eu entendo assim, sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. É isso. Né? Isso é sorte, né? Porque a sorte por si só é se eu jogar na Mega Sena e ganhar, para mim isso é sorte, tá? Mas a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Precisa ter sorte? Sim, precisa ter sorte. Mas não adianta não estar preparado para a oportunidade quando ela aparece. Olha só, eu abri a minha empresa em 98. Eu abri a minha empresa. Na verdade, o CNPJ é de 98, a gente começou em 97. A minha segunda empresa, porque a primeira deu errado. E aí a gente, aquela luta, aquela batalha não estava dando certo, dívidas, ordem de despejo, carro com busca e apreensão, mas a gente conseguiu um grande cliente, lutando, conseguimos um grande cliente, conseguimos um segundo grande cliente, conseguimos um terceiro grande cliente, a situação se estabilizou. Mas a gente virou a chave mesmo quando a gente conseguiu um grande banco. E a gente foi nesse banco, a gente fazia documento de carro para veículos apreendidos em leilão. Então, o veículo era apreendido em leilão, o banco tinha que vender esse carro o banco... O cara financia o carro, ele não paga o carro, né? O banco entra com busca e apreensão. O banco prende esse carro e esse carro vai ser vendido em leilão. Eu cuidava desse tipo de documentação. O que aconteceu? Quando eu comecei a fazer esse tipo de documento, eu comecei a fazer esse documento para quem comprava o carro no leilão. E aí eu entendi que tinha um problema, porque os carros vinham de todos os estados. Tinha um problema nesses carros que você só conseguia resolver. Todos os Detrans do Brasil tinham um departamento comum que chamava Renavan. E esses problemas eram resolvidos no Renavan. Bom, se eu fazia documento de carro e resolvia no Renavan, eu tinha documento de vários estados, eu fiz uma lição de casa. Qual foi a lição de casa? Eu descobri quem eram todos os diretores de Renavan do Brasil, liguei para todos. Expliquei para todos o que eu fazia. E perguntei como eu fazia para resolver. Nisso, eu desenvolvi relacionamento com todos. Então, eu conseguia resolver direto com esses departamentos. Encurtava o processo, né? Eu encurtava o processo, porque o processo, o trâmite burocrático, ele demorava muito. Era muito demorado. E nisso de entender, existia uma coisa na lei que falava o seguinte, que normalmente naquela época a gente esperava transitar em julgado a busca e apreensão, porque faz a busca, entra com uma busca e apreensão, espera transitar em julgado, transitou em julgado, o carro é do banco e o cara perdeu o banco. Mas existia uma flexibilidade na lei que falava que não precisava esperar transitar em julgado, que você poderia transferir o carro depois. Tinha um prazo, porque quando faz a busca e apreensão, você tem um prazo de recurso, né? Se eu não me engano, era 15 dias. Então, só que como juridicamente aqui vai ter um negócio difícil de explicar. 30 dias era a margem de segurança. Depois de 30 dias da busca e apreensão, se não houve um recurso de defesa, o banco podia transferir. E ninguém sabia disso, era só uma informação que eu consegui essa informação porque eu fazia aquilo todo dia, fui buscar informação. Então, eu tinha uma vantagem em relação aos meus concorrentes, porque eu sabia disso e os meus concorrentes não sabiam. E era uma coisa totalmente legal. Então, o que aconteceu? Eu cheguei nesse banco. Quando eu cheguei nesse banco, né, a pessoa já tinha 2 despachantes lá. Tinham 2 despachantes trabalhando nesse banco. E aí a pessoa começou a me falar das dificuldades que tinha. Eu falei, olha, isso daí tem uma cláusula na lei, número tal, que fala que pode fazer. A única coisa é que você tem que respeitar esse prazo aqui, que é um termo de segurança, porque o cara pode recorrer em outra cidade
Eu entro com a ação num fórum tal, mas o cara pode recorrer em outro lugar, aí tem que esperar os trâmites. Tem um nome para isso que eu não tô me lembrando agora. Você lembra? Não tô me lembrando o trâmite disso daí agora. Então, por margem de segurança, a gente olha o prazo. Se passou o prazo... precatório. Precatório. O cara pode recorrer por... Não é precatório. Não é por precatório que manda de um fórum para o outro? Não, Acho não que é. Tem um nome. É parecido com isso, mas precatório é de dívida de governo. Bom, enfim. Bom, enfim, né? Não vou lembrar o nome agora, deu branco. E eu sabia disso. Então, o que aconteceu? Eu cheguei nesse banco, eu não vou falar o nome do banco aqui, e ela me falou que ela tinha, sei lá, 5.000 veículos no estoque, que ela não podia vender porque não tinha documento. Quando eu entrei, que eu fui analisar os 5.000 veículos, dos 5.000, 4.000 eu conseguia fazer. Sei lá, 4.500. E isso mudou o nosso jogo. Claro. Mudou completamente. Era um volume muito grande, né? Na época, só a gente fazia, então só a gente fazia, a gente podia cobrar o preço que a gente queria, ninguém questionava o preço, tudo que a pessoa queria era a solução. Resolver, né? E a gente resolveu. E aí eu falo, pô, deu sorte. Mas no final do dia, eu falo assim, ó, tinha 2 caras lá sentados na sorte o tempo inteiro. Mas eles não estavam preparados para enxergar que aquilo era oportunidade. Então, não é que a sorte não existe. Não é que a sorte não existe, é que você tem que estar preparado. Claro. É que você tem que estar preparado para a sorte. Quando a oportunidade chegar, se você estiver preparado, a sorte ajuda. Quando a oportunidade chegar, se você não estiver preparado... Nem percebe a sorte passar. Tem um filme interessante que chama Desafiando Gigantes. Você já viu esse filme, Desafiando Gigantes? Tem uma trilha, tem um filme que é uma trilha gospel. Então tem Prova de Fogo, A Grande Virada e Desafiando Gigantes. São filmes gospel, vamos dizer assim. São filmes gospel. O Desafiando Gigantes é aquele que... Tem vários vídeos na internet que mostra o cara falando um jogo de futebol americano, põe um em cima da costa do outro e ele vai arrastando com os olhos vendados. Quando ele vê, ele atravessou o campo inteiro. Você já viu esse vídeo na internet? Vai, Brook, vai, Brook. Você aguenta mais um pouco. Quando vai ver, ele fez um negócio que ele jamais faria se ele tivesse com os olhos abertos. Então, é um filme, assim, bem legal. Tem uma cena do filme que tá dando tudo errado na vida do cara. E aí, ele pega e faz uma oração e fala assim, Deus, me dá um sinal. E aí, no dia seguinte, aparece um cara no escritório dele. E aí ele fala assim, eu vim aqui trazer a resposta que você precisa. E ele fala assim, você está pedindo a chuva, mas você não está preparando o terreno. Então, se Deus mandar a chuva, tudo que você vai ter é um terreno alagado. Então, prepara seu terreno, que Deus manda a chuva. Enfim, eu acho que o lance da sorte é isso. Prepara teu terreno. Quando você prepara o teu terreno? Sempre. Você começou a preparar teu terreno no ginásio, no primário, no ginásio, no ensino fundamental, no colegial, na faculdade, nos relacionamentos que você desenvolveu, nos trabalhos que você fez, nas empresas que você trabalhou. Você estava sempre preparando o terreno. Né? Se você preparar o terreno da maneira correta, vai vir a chuva e você vai poder colher. Se você não preparou o terreno, você só vai ter lama. Não adianta vir chuva que só vai ter lama. Mas vamos pro assunto aqui. Vamos Eu quero só ouvir agora. Parem de falar o esparadrapo na minha boca. Esparadrapo. Jéssica, conta pra gente, né? O que é finanças comportamental, antes de mais nada? Perfeito. Finanças comportamentais surgiu... A gente já sabia que, obviamente, o ser humano ele não é completamente racional, né? Que nós temos uma racionalidade limitada, isso já era posto, mas foi realmente disseminado esse conteúdo e essa perspectiva a partir de 1979, quando Daniel Kahneman e Amos Tversky publicam a teoria da perspectiva. Não vou entrar nesses detalhes, porque acho que não interessa. E o Daniel Kahneman morreu agora em março, né? Eu fiquei tão triste. Nossa, eu fiquei triste real, eu fiquei assim, triste, sabe? Eu fiquei triste. Quando tu perde, assim, uma pessoa que... Assim, meu Deus, é porque realmente as pessoas me perguntam quem é teu ídolo? Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, ele ganhou um prêmio Nobel em 2002. Isso. E quando eu estava na faculdade, a gente estudou a teoria do prêmio Nobel que ele ganhou. Quando eu estava na pós-graduação, foi muito legal. Então, eles trouxeram... O que mudou, né, a partir desse momento? Ele até fala assim, olha, parecia que eu estava estudando um ser diferente do que os economistas. Porque os economistas estavam estudando tomada de decisão, eu também, ele falando, né? Só que com uma perspectiva completamente diferente. E qual é a perspectiva, então, dele, que é a base disso tudo, e depois a gente foi avançando para várias outras coisas?
que nós temos racionalidade limitada. Então, o que parte do pressuposto de que um empresário vai tomar decisões? Eu vou sempre trazer para o empresário porque eu acho que contextualiza e a gente consegue criar essa dinâmica de ser didático para o público que nos escuta, né? Você está lá dentro da sua empresa. O que seria racional? Bom, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou colocar todas as minhas decisões na mesa. Eu vou ponderar todas as possibilidades. Qual é a probabilidade de dar certo? Qual é a probabilidade de dar errado? Eu vou fazer uma análise muito minuciosa disso e eu sempre vou escolher aquilo que vai maximizar a minha utilidade. O que é isso? Que realmente vai me dar, no final das contas, maior retorno, falando de uma forma a grosso modo. E que as minhas preferências são estáveis. Então, se eu prefiro hoje essa caneca em detrimento desse copo, amanhã eu não posso mudar de opinião, porque eu prefiro a caneca. E o empresário seria assim, ele teria então as suas preferências estáveis. Aí vem o Daniel Kahneman e o Homem Diverso e diz, não, peraí, essas coisas não funcionam assim. Depende do meu ponto de referência, depende a minha cabeça, ela não tem condições, o meu cérebro ela não tem condições de processar todas as informações necessárias para que eu escolha aquela que realmente vai me trazer maior utilidade. Eu não tenho nem capacidade cognitiva de processamento de tanta informação. Então, na verdade, informações que são mais relevantes do ponto de vista, na maior parte das vezes, inclusive afetivos, vão ter uma visibilidade maior ao meu olho do que aquelas que não têm menor importância. Então, se eu já tenho uma predisposição a preferir essa caneca do que esse copo, quem está nos escutando pelo Spotify, não sei se vocês colocam Ele lá. sobe o vídeo também, Sobe o vídeo vídeo. também? Então tá. Se eu prefiro a caneca em relação ao copo e me colocarem essas duas alternativas na minha frente, eu já tenho uma predisposição de um viés afetivo de olhar e dizer assim, a caneca é melhor. Mas será que a caneca é melhor? Ou será que não foi um aprendizado que eu tive, que eu estabeleci um vínculo com a caneca e eu tornei a caneca melhor? Então, isso é finanças comportamentais, é nós entendermos que as nossas decisões, elas não vão ser pautadas numa lista gigantesca de alternativas que eu vou ponderar todas as possibilidades e eu vou sempre fazer a melhor escolha. Na realidade, o que acontece é que nossas emoções, o nosso aprendizado, ou seja, o que eu vivi, quais foram as experiências que eu tive? Essas experiências elas vão diretamente influenciar minhas escolhas. Como eu estava dizendo, se eu já tive uma experiência com a caneca, eu vou estar mais predisposta a querer a caneca, pelo um viés afetivo. A gente desconsidera o pra quê, Jéssica, o porquê? Como assim? Porque quando eu olho assim, o copo e a caneca é melhor. Depende do pra que eu vou usar. Uhum. Isso é a racionalidade. Isso saiu a emoção do jogo. É isso, não? Depende, né? Porque se eu pergunto assim, pra quê? Tá, eu tô colocando um item dentro da minha lista de avaliações. Mas eu teria que acrescentar vários itens. Para quê? Qual é a cor? Se eu vou beber qual líquido? Enfim, eu tenho que ir incorporando muitas possibilidades para que eu possa fazer uma avaliação, né? Obviamente, a gente está dando um exemplo muito simplório Claro, aqui. claro. Mas o porquê seria um deles. Quando, como, sabe? Enfim, a gente teria que ir... qual é o retorno que vai me dar? Qual é o longo prazo, qual é, sei lá, meu CAC, meu LTV, enfim, entendeu? Eu teria que ponderar absolutamente tudo. E o que é o tudo? Eu nem consigo responder. O que seria o tudo, né? Quais são todas as variáveis que eu preciso analisar para tomar uma decisão? A gente nunca vai ter essa resposta. Porque sempre vai ter uma subjetividade envolvida no processo de decisão. E essa subjetividade, seja dentro de uma empresa, na escolha de uma estratégia, enfim, qualquer que seja essa subjetividade, ela vai influenciar a nossa escolha e vai influenciar nosso resultado. Então, as finanças comportamentais, elas têm esse olhar, assim, vamos entender a tomada de decisão real, que não é essa tomada de decisão utópica, que nós criaríamos listas e preferências perfeitas e utilidade perfeita. Não, vamos olhar para o empresário, vamos olhar para a pessoa, vamos olhar para a pessoa. O que o Marcelo tem de aprendizado, de vida, de história, e o que isso influencia na tomada de decisão dele hoje, né? Então, isso as finanças comportamentais têm uma responsabilidade de estudar tomada de decisão na vida real, no nosso dia a dia.
por que eu escolho o que eu escolho. O que me leva a tomar essa decisão que não esses fatores racionais. Então, é o aspecto afetivo, viés de confirmação, é minha preferência temporal, que eu sou meio imediatista e acabo preferindo as coisas imediato, ou é porque eu tenho medo, e esse medo surgiu porque na infância eu não tive dinheiro suficiente, e acaba que isso faz com que eu, como adulto, me torne avesso à perda ainda mais do que o normal. E aí a gente tem que ir tirando camadas. Mas, a grosso modo, finanças comportamentais é isso. Eu vou olhar e vou tentar entender. Ok, na vida real, por que tu toma as decisões que toma? O que te influencia? Aí vai partir tudo isso, emoções, todo o aprendizado, os erros normais que nós cometemos, que são os vieses, as heurísticas, e assim sucessivamente. Quais são os erros normais que as pessoas cometem? Excelente Vários. pergunta. E aí eu queria que você complementasse isso, porque eu penso na tomada de decisão, não tem uma conta perfeita também, né? Mesmo Não que a gente tem. tivesse a capacidade de processar todos os porquês, ainda assim eu posso tomar a mesma decisão que o Marcelo e com essa mesma decisão que deu certo para ele, dá errado para mim. Aham. Verdade ou mentira? Verdade. Vamos dar um exemplo prático disso e bem aplicado no mundo empresarial. Valuation. O que é valuation? É o calcular o valor de uma empresa. Quanto vale uma empresa, né? Se eu utilizar um parâmetro diferente do seu, o meu valuation está diferente do seu. Mas nós não estamos avaliando a mesma empresa. Como que eu posso dar um valor àquela empresa diferente do valor que você está dando Se a avaliação é da mesma empresa. se a avaliação é da mesma empresa? Então, assim, valuation é um cálculo racional, entre aspas. Eu vou fazer, por exemplo, fluxo de caixa descontado. Então, eu vou trazer a valor presente o valor do que aquela empresa vai me dar no futuro. Então, eu trago a valor presente aquilo ali. Só que eu preciso de uma projeção. E essa projeção precisa estar pautada em parâmetros. Que parâmetros eu vou usar? Que parâmetros o Rogério vai usar? Isso muda a perspectiva. E se eu mudar a perspectiva, vai mudar o resultado. Então, a gente pode fazer um mesmo cálculo, que na teoria seria racional, e ter resultados diferentes. Então, o racional também tem a subjetividade. E por que isso é importante a gente entender? Porque, por vezes, a gente acha assim, bom, então, se as emoções fazem com que nós não tomemos decisões racionais, eu preciso matar o meu emocional. E eu preciso deixar de ser emocional e tentar ser o mais racional possível. E não. Na realidade, nós temos que unir essas duas coisas. A racionalidade, ela anda junto com as emoções. Emoções boas, eu vou tomar decisões boas. Emoções ruins, eu vou tomar decisões ruins. E nem sempre, por exemplo, assim, a gente pode entender que medo é uma emoção ruim, certo? Só que se nós não tivéssemos medo, talvez nós nos matássemos. Então, não é... Às vezes, mesmo uma decisão que não é uma emoção, desculpa. Às vezes, uma emoção que, na teoria, seria ruim, né? Ou seria negativa, ela também nos ajuda de alguma forma. Então, não necessariamente emoções boas levam a decisões boas, emoções ruins levam a emoções ruins. Mas eu tenho emoções ruins que podem me levar a uma boa decisão. Então, esse equilíbrio entre razão e emoção, ele precisa existir. Não existe boa tomada de decisão sem emoção envolvida. Um exemplo. Vamos supor que a gente nem consegue tomar decisão sem emoção. Quer ver? Eu estou numa empresa e eu estou prestes a dar um passo importante de crescimento. Eu preciso ampliar minha equipe para que eu consiga entregar valor e crescer, certo? Se não tiver ali uma emoção de uma pessoa que ela aceita esse risco, e ao aceitar esse risco tem uma emoção envolvida, ela nunca vai dar esse passo. Então, pode ser que se não houvesse a emoção e ela fosse só para a ponta do lápis, a gente não desse esses Salto de fé, né? saltos de fé, entendeu? Então, a gente precisa equilibrar essas duas coisas. Sabe onde eu me pego muito nisso? Quando tem que assinar contrato. Eu tenho um lance de assinar contrato que é muito terrível, né? A gente
sofre as consequências das coisas que a gente faz na vida empresarial, né? E eu fico pensando, pô, vamos amarrar no contrato, vamos fazer o melhor contrato. E aí põe, e aí não fica satisfeito, pede mais. Quando você vai olhar, 50 páginas. E aí no fim do dia eu Sobrecarga de penso, informação. nossa, eu perdi um monte de tempo, porque no fim do dia, se a intenção pelo outro lado for prejudicar, não importa o quanto eu amarre no contrato, vai ter o problema do mesmo jeito. E aí eu fico pensando, bom, isso é emoção ou é razão? E aí, continuo fazendo os melhores contratos, investindo um tempão nisso ou não continuo? E aí eu fico me perguntando, agora que você está falando sobre o assunto, isso me vem na cabeça. E aí, né? Qual seria o mais assertivo? Qual é o mais sensato? Porque no fim da linha, a gente não pode fazer qualquer contrato também. Óbvio que não. E aí, o que é o mais sensato, né? Como a gente bota equilíbrio nisso tudo, né? Encher um contrato com muitas cláusulas, por vezes, tu vai ter ali uma sobrecarga de informação muito envolvida pelo teu medo de ter alguma exigência que tu não tivesse contemplado dentro do contrato e tu quer te proteger. Então, é uma emoção que tu tá te protegendo de alguma forma, né? Buscando essa proteção. Agora, até que ponto aquilo ali é racional no sentido de ser o melhor, o mais assertivo, o que o Kahneman sugere nesses aspectos? Que precisa existir uma visão de fora. O que é uma visão de fora? Se o Rogério está extremamente envolvido emocionalmente naquilo ali, e isso faz com que ele, por vezes, tenha um olhar muito distorcido daquela realidade, a gente precisa de uma segunda pessoa, que seja um especialista, de preferência, nesse caso, um advogado, que vai olhar e dizer assim, ó, tá passando do limite aqui. Não precisa tudo isso. Rogério, respira e não pira. Eu brinco com essa frase, respira e não pira. Respira e não pira. Tá extrapolando aqui, tu está exagerando. Porque o que acontece? Sempre que nós estamos envolvidos numa decisão emocionalmente, vai ficar ponto cego. E esse ponto cego pode ser excesso de informação dentro de um contrato. Quando eu crio uma visão de fora, e é interessante isso, assim, a visão de fora, ela não necessariamente, o melhor é que seja uma pessoa externa com expertise, desassociada do problema e com repertório, né? Exato. Jéssica, não tenho quem e não tenho nem dinheiro para fazer isso. É o que a gente tem aqui. O que eu faço? Exercício de visão de fora interno. Você vai parar, olhar o problema. E eu brinco que entra numa sala de aula e te vê como aluno. Só que tu tá lá na frente olhando e o teu outro eu está lá sentado na sala de aula. Agora, fora do envolvimento do problema, se fosse uma outra pessoa, o que tu sugeriria de solução? É meio que tentar se descolar, sabe? E aí eu tentar olhar o problema de fora, de uma forma mais holística, no sentido... Sabe um exercício legal de fazer? É assim, às vezes o cara tá com um problema financeiro, ele tem que tomar uma decisão e ele tá com maior dúvida. Porque quando tá com um problema financeiro, ele tá com medo. Sim. Né? E aí ele fica na dúvida de tomar a decisão. Fazer esse mesmo exercício que você falou, olha de fora. Sim. Agora, imagina o seguinte, imagina que dinheiro não fosse problema. O que você faria? Quais são os planos que você faria? Quais são as coisas que você executaria? O que você executaria se o dinheiro não fosse problema? É um outro jeito de olhar. Com certeza. Porque você tirou a emoção da falta do dinheiro. Né? E aí você consegue pensar nas ações, nos planos de ações que vão ser executados, né? Tirando o viés emocional da falta de dinheiro. Esse vai ser o melhor aplicável? Não, porque depois você vai trazer para o papel, né? Eu gosto de falar aqui, Jéssica. Gosto muito de falar. Eu aprendi isso e eu tenho trabalhado cada vez mais isso. Principalmente com os meus clientes, quando a pessoa vem fazer o programa EAG. As pessoas não têm o hábito de escrever no papel. Né? E eu vou falar uma leitura minha, se tiver errado, você me corrige. Perfeito. Então, nós temos o cérebro reptiliano, onde começou o processamento das emoções. É um sistema de luta ou fuga que ele serve para manter a gente vivo, garantir a nossa sobrevivência. Num sinal de alerta, ou a gente luta ou a gente foge. E para isso a gente vai jogar uma química no nosso corpo, né? Cortisol, adrenalina e várias outras químicas que a gente está produzindo química no nosso corpo o tempo inteiro, né? Dependendo como a gente quiser, a gente tiver o
a amígdala, né? Ela vai estar em estado de alerta e vai estar ali, ó, química, e a gente fica totalmente emocional. Ao longo da evolução do homem, ele foi desenvolvendo uma outra parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal. E na minha leitura, o córtex pré-frontal ele começou a ser desenvolvido a partir do momento que o homem começou a falar, a se comunicar com símbolos, mas principalmente ele começou a escrever. Então, por exemplo, se eu estou muito emocional, e eu sei que o córtex pré-frontal ele começou a se desenvolver a partir do momento da linguística, eu comecei a falar e depois eu comecei a escrever. Se eu escrever, eu saio do emocional, eu amenizo o emocional, né? E veio para o racional. É lógico que eu preciso de estratégia, eu não vou sair escrevendo qualquer besteira, né? Mas eu vou pensando e vou escrevendo, vou pensando e vou escrevendo, respiro para não pirar, vou escrevendo, vou pensando em possibilidades, pronto, saí do emocional, vem para o racional. Mas isso é só a superfície, a gente tem que ir tirando camadas, igual você falou. A gente vai tirando camadas. Então, para mim, escrever é uma boa coisa. Quando você chegou ali, eu falei, eu tô num momento criativo aqui, deixa eu escrever aqui. É que eu estava escrevendo para depois trazer aquilo lá para uma tomada de decisão. O que eu queria te perguntar aqui, tá? Tem algumas frases que as pessoas pegam frases hoje na internet, né? Você cata uma frase e fala, é isso. Né? Eu tenho frase que eu pego e falo, é isso. E tem frase que só de ver aquela frase, ela muda a minha vida. Por incrível que pareça, uma frase pode mudar a nossa vida, né? Ou pode mudar o jeito que a gente toma as decisões, ou o que a gente vai fazer no dia seguinte, uma frase. Outro dia eu ouvi uma frase, só que em determinado momento aquilo é válido, em determinado momento, em circunstância, a gente tem que questionar aquilo. Eu vi uma frase que falava assim, né? Ou você escolhe construir riqueza, ou você escolhe ter um lifestyle. Os dois juntos não dá. Agora, se você escolher construir riqueza, depois que você tiver riqueza, você pode ter o lifestyle que você quiser. É uma frase, não estou julgando ela, né? Mas durante muito tempo eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa inteligente. Se pensar, deixa eu construir riqueza, né? E aí depois com riqueza eu vou poder fazer o que eu quero. E aí eu vou juntar isso com o negócio da gratificação antecipada, porque finanças comportamentais tem muito com toda hora a gente está antecipando uma gratificação. Né? Toda hora a gente não tem paciência para esperar as coisas na hora certa. Tem lá o teste do marshmallow que prova isso, enfim. Explica essa coisa pra gente ali da gratificação antecipada, das pessoas anteciparem a gratificação, isso o tempo todo. Principalmente o empresário que confunde o dinheiro da empresa com o dinheiro dele. Né? Total. Primeiro, tu ia falar alguma Antes coisa, de Rogério? você responder, isso que o Marcelo falou é um negócio que acontece muito, né? De misturar finanças pessoais com as finanças de empresa. E antes da Jéssica responder, eu queria que o Marcelo trouxesse um serviço aqui e falasse para nós, cara, para o empresário que está sofrendo isso, o que ele pode fazer para se organizar depois que ele ouviu o podcast da Jéssica? Comandante, olha só, a gente tem um programa EAG. No programa EAG a gente já passou mais de 7.500 donos de pequenas e médias empresas. E ele é um programa, ele é um treinamento que envolve parte online e parte presencial, né? E ele envolve princípios e fundamentos. Entre os princípios, nós temos 6 princípios e fundamentos. São eles: domínio pessoal, cultura organizacional, liderança, gestão, finanças e tração do negócio. A gente tem centenas, milhares de depoimentos de clientes que fizeram o programa, aplicaram a metodologia e tiveram resultado. Qual que é o meu convite? Permita-se. Permita-se fazer diferente na sua empresa. Permita-se ter uma empresa onde o dinheiro do dono não é misturado com o dinheiro da empresa. Permita-se ter uma empresa onde você vai ter funcionários engajados entregando o resultado. Permita-se ter uma empresa que tenha processos organizados. E permita-se ter uma empresa em que você não vira escravo da empresa. E você pode ser o dono da empresa, que dá direcionamento para esse negócio, coloca as pessoas certas no lugar certo e vai fazer o papel do dono, que é perseguir resultados. E que você persiga resultados para sua empresa. Para você fazer isso, vai ter um link aqui. Se você estiver assistindo no YouTube, no Spotify ou qualquer player de podcast, vai ter um link. Clica no link. Vai fazer uma sessão estratégica com o meu time. A gente vai apertar a mão, vai fazer negócio. E a gente vai ajudar você a ser mais um dos milhares de casos que a gente já ajudou a mudar os resultados da empresa. E eu acho que essa questão de tudo que vocês oferecem, né, é muito importante para criar essa visão de fora que a gente estava dizendo. Porque quando por vezes a gente se ata dentro da empresa, o empresário se ata dentro da empresa e pensa assim, meu Deus, eu não sei para onde caminhar. Quando a gente tem uma empresa que pode nos dar esses treinamentos, sem dúvida nenhuma gera um olhar de fora, uma visão de fora.
Só complementando a questão da escrita que tu comentaste, né? Para mim, a escrita é uma coisa que torna racional. O que acontece? Quando a gente fica pensando, o pensamento é uma coisa que vai gerando subjetividade. Então, eu estou pensando sobre que decisão eu tomar, eu estou pensando sobre para onde eu vou seguir, eu estou pensando, e aí vira uma teia de pensamentos, a gente fica ruminando diversas emoções, e essa ruminação faz com que a gente perca capacidade de raciocínio lógico. Quando eu escrevo, eu crio esse raciocínio lógico. Por isso que a escrita ela é tão importante, assim. Porque ela me traz, me tira do subjetivo, da ruminação de pensamentos que eu não consigo organizar e centra. Tá, agora coloca no papel e organiza. Então, eu concordo. Sem dúvida nenhuma, criar roteiros e escrever é uma ótima coisa. Viés, escolha intertemporal, essa questão da gratificação imediata. Antes tu perguntaste qual era os principais erros, né, que as pessoas poderiam cometer. O erro normal, né? O Aquilo que erro você chamou de erro normal. exato. E sem dúvida nenhuma, um dos principais erros que todos nós cometemos e que, querendo ou não, é inato do nosso processo evolutivo é justamente essa antecipação dos prazeres imediatos. E isso é extremamente danoso para a empresa, para a pessoa física, para a longevidade, para o viver bem, ter um lifestyle real e não só do status em si. Então, o que é isso, né? Sempre que a gente olha para coisas que a gente vai fazer daqui a um ano, ou coisas que eu quero fazer agora, o valor daquilo no presente é maior. A gente chama isso de desconto temporal. Então, se eu olhar, eu quero R$100 hoje ou eu quero R$100 daqui a um mês. R$100 hoje vale 100%. R$100 daqui a um mês, eu vou colocar um desconto nisso, porque eu estou esperando no tempo. A partir disso, outras coisas também acabam tendo valor maior no presente. Eu quero trocar de carro. Trocar o carro hoje vale mais do que trocar o carro daqui a um ano. Então, eu quero trocar o carro hoje, porque trocar o carro hoje é mais valoroso do ponto de vista emocional do que eu esperar. A espera é algo difícil para o ser humano. Se a gente for pensar no nosso processo evolutivo, pensa nós lá, caçadores-coletores, né? Nós estávamos vendo uma selva. Por que o imediatismo era importante lá? Eu precisava sobreviver. O que eu vou comer hoje? Onde eu vou dormir? Era isso. Alimentação, sobrevivência. Nem pensava em amanhã, só penso hoje. Porque se eu não comer hoje, ferrou amanhã, né? Amanhã não tem. a gente vê. Então, assim, do ponto de vista evolutivo, existia insegurança. E nós fomos moldados para lidar com essa insegurança futura. Só que qual foi a resposta evolutiva para lidar com isso? Eu preciso então viver o presente, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, se eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu vou viver o presente. Só que isso não é mais adequado do ponto de vista do mundo que nós temos hoje, né? A gente chama isso de incompatibilidade evolutiva. Nós fomos treinados para viver e ter um determinado comportamento que hoje ele não é mais adequado na sociedade em que a gente vive. É adequado eu pegar empréstimo e sair trocando de carro? Dentro da empresa, a gente vê vários clientes com problemas, assim, que gastam todo o dinheiro da empresa, que ficam sem recurso, que trocam carro, que fazem mentoria, que isso, que aquilo, que... Tu vai ver, no final das contas, eu não tenho dinheiro para pagar o imposto. Parcela para mim o imposto, né? A contabilidade sempre está fazendo essas burocracias com os impostos. Tá, mas como assim? Tu faturou mês passado X, como tu não tem dinheiro para pagar o imposto? Pois é, vou viajar, vou casar, vou não sei o quê, vou não sei o quê. E aí isso vai gerando uma teia que a pessoa não consegue mais sair daquela teia. Por quê? Porque ela está priorizando o presente e acabando com o futuro. Então, essa incompatibilidade evolutiva é isso. Eu quero viver 100% o meu presente, só que eu esqueço que amanhã eu vou estar vivo e que o meu futuro depende do que eu estou estruturando de alicerce no meu presente. Se eu não alicerçar o meu presente, o meu futuro vai ser o caos. Então, sem dúvida, assim, eu percebo que esse imediatismo é uma das coisas que mais corrói as pessoas e empresários. Por que corrói empresário? Porque o empresário tira da empresa, que ainda nem está sólida, para colocar na pessoa física dele, para que ele
desfrute isso que essa frase ficou, né? Tu quer ter o teu lifestyle primeiro. E aí ele compra o lifestyle dele antes Em detrimento de construir riqueza. e aí ele fica pobre, no final das contas. Então, é a primeira coisa. Se eu acho que a gente pode dar uma primeira sugestão bem prática, você está antecipando e tirando dinheiro da tua empresa, tornando ela pobre para viver uma vida que você ainda não pode pagar, teu resultado empresarial vai estar acabado. Emocionalmente, por que que as pessoas vivem uma vida que não podem pagar? Tem essa questão do valor do presente, a gente quer viver, mas fora isso tem vários outros aspectos e aí vai depender muito do que a pessoa aprendeu. Então, eu vou só fazer uma contextualização. Tomada de decisão financeira, como qualquer outro tipo de tomada de decisão, parte de um processo de aprendizado. Então, a forma que eu lido com dinheiro hoje, ela parte do que eu aprendi sobre dinheiro. Um exemplo bem simples. Digamos que você era filho de empresários. Quem está nos escutando, filhos de empresários. Só que empresários que tinham uma vida bagunçada, que não faziam planejamento, que viviam naquela corda bamba, que aquele mata um leão por dia, eu he escrito um monte de empresário, nossa, ser empresário é matar um leão por dia. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada. Eu falo assim, você não tem que matar um leão por dia, você tem que ser o leão. Exato, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, o que ele aprendeu sobre vida e dinheiro? Que aquilo ali é o normal. Ele conviveu com isso. E aí ele foi dessensibilizando para esse tipo de coisa, porque aquilo ali se tornou normal. Quando ele vai empreender, ele julga, né? Nossa, meus pais faziam tudo errado, agora eu vou fazer diferente. Só que começa a fazer, e o que ele aprendeu sobre tomada de decisão? Que trocar carro todo ano é legal, é importante, porque como que as pessoas vão me ver como empresário de sucesso se eu não tenho carro? Como que as pessoas vão me ver e vão me respeitar se eu não tiver isso ou aquilo? E aí ele começa a entrar na mesma noia que os pais viviam como empresários lá no passado e ele repete aquilo de uma forma diferente. Então, é aprendizado. Aí a gente embute aí traço de personalidade, crenças, né? Ele pode ter uma crença de status. O que é a crença de status? Eu realmente acredito que a forma com que as pessoas me veem depende da posição social que eu estou. Ou do carro que eu tenho, ou do Exato. relógio que eu uso. Exato. Então, assim, Marcelo não vai me respeitar se eu não vim com uma roupa A, B, C ou D, enfim. Eu não tô dizendo que as pessoas têm que, a partir de agora, se esculhambar, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, o fato de sobrevalorizar esses aspectos faz com que a pessoa vá corroendo. E isso é uma crença. Então, identificar assim, poxa, realmente eu compro as coisas e a primeira coisa que vem na minha cabeça é: se eu chegar lá no Marcelo com, sei lá, o relógio e tal, Marcelo vai me olhar com um olho diferente. Ele vai me valorizar mais. Se tu comprou alguma coisa e a primeira coisa que... vou trocar de carro porque eu vou receber os clientes e eu tenho que estar com um carro X. Se você fez tomou esse tipo de decisão e a primeira coisa que veio na cabeça é isso, pode saber que você tem uma crença de status. E pode saber que essa crença de status é um dos aspectos que faz com que você acabe gastando mais do que deveria. Pode ser uma armadilha, né? Sim. Pode ser uma armadilha. Porque eu acho que no final do dia... Deixa eu contar uma coisa que eu fazia lá atrás. Tá? Então, a gente quando tem empresa, a empresa começa a crescer. Né? E a gente já passou por isso por várias vezes, porque eu iniciei 5 empresas do zero. Né? Na verdade, foram mais que 5. Foram 8 e 3 quebraram. Né? Mas a gente não conta muito das que quebraram. A gente fala das que cresceram. Né? E quando você começa a crescer... começa a aparecer pessoas com soluções. Porque o empresário começa a crescer, ele precisa de solução. Por exemplo, ele precisa da solução do EAG. Ele precisa de solução, conforme a empresa começa a crescer. Aí chegam pessoas com soluções. E às vezes a pessoa que chega com solução, normalmente é um vendedor. Eu amo os vendedores, não estou falando mal do vendedor. Normalmente é um vendedor. O vendedor vai prometer uma coisa que talvez ele entregue, talvez ele não entregue. Talvez ele entregue o que ele está prometendo, talvez ele não entregue o que ele está prometendo. E aí, o que acontecia? Quando a pessoa prometia muito para mim, né, a gente tinha, o nosso escritório era dentro de um hipermercado, né? Quando o cara estava prometendo muito,
contando muita vantagem, Tô desconfiado. eu acompanhava ele até o estacionamento, até o carro dele. Pra Eu ver. acompanhava. Aham, Porque, pô, o cara tá me prometendo, aham. né? Tô com uma empresa, tô indo bem, tô ganhando dinheiro, tô fazendo os negócios. O cara chega aqui e me promete mundos e fundos. Cara, se esse cara é bom, ele não vai estar andando num Fusca velho, porque pensa que eu sou da época do Fusca, né? Aham. Eu acompanhava até o Estacionamento. estacionamento. Uhum. E aí, quando chegava no estacionamento, muitas vezes eu olhava e falava, pô, esse cara aqui, ele sabe do que fala. Mas É, aí é é uma emocional. armadilha. É uma armadilha, é uma Sabe por armadilha. quê? Mas às vezes eu chegava lá e falava, o que ele me prometeu não tá casando Aham. Com o resultado que ele tá com o resultado aparentando. que ele tá aparentando. Mas aí, por que que eu digo que é uma armadilha? Porque aquele resultado que ele tá aparentando pode ser só aparência. Porque ninguém Sim, vê a conta sim, bancária real, né? Por isso que eu digo sim. que por vezes é uma grande armadilha. Mas por outro lado, se eu chego lá e o cara no resultado que ele apresenta Uhum, é um carro mal cuidado, caindo aos pedaços, uhum. né? Ele também tá aparentando o resultado ali, Sim, né? E eu não posso falar que isso é uma armadilha, né? Eu posso olhar e falar, depende. poxa, esse cara me prometeu demais, né? Sim, Legal, ele pode estar no início de carreira, ele pode não estar no início de carreira, mas ele me prometeu um montão, e do jeito que ele me prometeu, será que ele me entrega? sim. Eu sempre penso E você assim. tá vendo que não é uma coisa tão racional? Não, e não é simples, né? Porque daqui a pouco aquele carro é financiado em inúmeras vezes. Se for um carro legal, bem cuidado e tal, pode ser que seja financiado inúmeras vezes e que ele esteja enrolado em 1000 dívidas e que aquilo ali, o que ele tá te prometendo e o que ele tá te aparentando, não é efetivamente o que ele vai te entregar. Então, por vezes, eu acho que seria mais adequado que a nossa. E isso não é natural, mas que a nossa percepção sobre o que é dar certo e dar errado precisaria se descolar um pouco dessa visão que é só a visão do status. Porque o status ele pode ser completamente manipulado, ainda mais com as ferramentas de crédito que nós temos hoje. Mas, Jéssica, como fazer isso? É um grande desafio, Não né? deixa o Porque. cara ver o carro. Se algumas pessoas É. tivessem visto o carro que a gente chegava quando a gente estava começando a construção da empresa, a gente não teria chegado onde chegou. É, porque a gente tinha um ninho velho, né? Nossa A senhora, e gente tinha um bota ninho velho. velho. Era um Pois ninho é. velho que dividia eu e ele ainda, o ninho. E isso, de alguma forma, fazia com que vocês entregassem menos? Que fazia com que vocês. Não, a gente se Entende? esfolava para entregar e era um Exato. compromisso a entrega. E foi É. por isso que a gente É, venceu. mas a É. gente não prometia, né? Uma coisa interessante, a gente só falava assim pros caras, me dá uma chance pra eu te mostrar que eu Aham, faço. aham, Era aham. que ele falou, cara, me dá uma chance, cara. Me dá uma chance aí, eu vou te mostrar que eu faço. Vou te Exato. mostrar que eu entrego o resultado. Hoje as pessoas prometem. Ó, eu vou falar quantas decepções a gente teve só Nossa, esse ano. Só esse ano. No digital é um No horror. digital é um horror. Quantas decepções. Desde uma landing page, até um sistema, até não sei o quê. O cara vem, promete, promete. É. E aí, e uma coisa que a gente aprendeu é assim, ó. O cara promete, aí ele dá um orçamento, aí você fala, beleza, vou rodar o contrato. Aí quando você roda o contrato, ele fala, eu não sabia que tinha que fazer nota. Fala, pô, Para. cara, você vai trabalhar com uma empresa e não sabe que tem que fazer nota para uma empresa, né? Já começa por aí, né? Isso é o que acontece. Desde isso Aí até... tem que dar um sinal. Aí você dá o sinal, o cara some Ah, com o teu sinal. Isso é o que mais acontece, tá assim, louco. né? É um bicho Triste. complicado. Às vezes você paga tudo, às vezes você paga 100% na frente e não recebe. Hoje o mercado está bastante complicado. Mas vamos voltar aqui. Eu não quero trazer energia ruim para as Não, coisas que mas só um acontecem no exemplo que mercado. eu digo em relação a isso, por exemplo, as pessoas me perguntam, né, na minha mentoria e tal, Jéssica, mas eu vou mudar de vida, eu vou resolver, tua mentoria vai solucionar meu problema? E eu acho que isso serve para qualquer coisa que vai se contratar. Eu digo assim, vocês aqui no EAG também, qualquer coisa, o que a gente dá? Um copo cheio de água. Eu vou te dar o copo, Marcelo, cheio de água. Se você não beber esta água, você não vai matar sua sede. E eu não posso beber essa água por você. Então eu não prometo resultado. Eu prometo que eu vou te dar as ferramentas. Agora, o que tu vai fazer com elas é responsabilidade sua. Agora ensina a gente, Jéssica, de uma coisa. Hum, Como faz para a pessoa entender e ficar convencida que Uhum. quem tem que beber a água é ela? Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. Olha, ciclo vai, treinamentos, né? ciclo vem, ciclo vai, ciclo vem. É uma dificuldade. A gente tem que pôr uma energia tremenda no convencimento que quem tem que beber esse copo d'água é a pessoa. Isso está muito relacionado também com essa escolha intertemporal, com esse querer o imediato.
Porque as pessoas, elas ainda acham que a resolução dos problemas delas, ela não, na verdade, ela não quer resolver o problema, ela quer achar mais um culpado. Ah, eu tentei o EG, fiz lá os cursos, fiz a mentoria, não deu certo. Sim, mas tu não bebeu a água que eles te deram. Então não deu certo porque você não bebeu a água, não é o que o programa não funciona. E isso tem muito a ver com essa predisposição das pessoas quererem fórmulas mágicas, porque o fórmula mágica é o imediato. Só que não existe fórmula mágica. Enquanto as pessoas estiverem procurando resultados por meio de fórmulas mágicas, na verdade elas estão se iludindo. E a ilusão é o primeiro dos prazeres. Nossa, agora minha vida está resolvida. Tá, mas está resolvida por onde? Aí ela, né, dá aquele relaxamento. Só que na prática, ela olha aquilo e ela não faz nada daquilo. E aí o que acontece? Ela não colhe os frutos. E aí, se ela não colhe os frutos, ela começa a ter ruminação de pensamento do tipo: deve ter alguma coisa errada comigo. Porque eu sei o que eu preciso fazer, eu vejo os cursos, eu já tenho conhecimento, mas eu não consigo andar, as coisas não dão certo. Aí parece que dá aquela bola de nuvem, assim, tipo, tudo dá errado na vida da pessoa. Só que ela não tá bebendo um copo de água. Então, como fazer essa pessoa beber esse copo de água? Ela vai precisar passar por um processo de autoconhecimento. Ela vai entender o porquê que eu tenho tanta dificuldade de beber essa água. Será porque eu não consigo ter uma perspectiva de futuro? Pega uma pessoa que ela não consegue olhar para a empresa dela e pensar assim, o que é a minha empresa daqui a 5 anos? Se a pessoa não tem aquela perspectiva de futuro, se ela não consegue enxergar a empresa dela daqui a 5 anos, por que ela vai se esforçar no presente para construir algo que ela nem sabe o que é? Então ela começa a ficar andando em volta, assim, como um rato, sabe? Dentro da gaiolinha. Dentro da gaiolinha, andando naquele rato, né? Porque na verdade ela não sabe para onde ela tá caminhando. Então, se ela identificar, nossa, eu não sei para onde eu tô caminhando, é por isso que eu não tô bebendo a água que estão me dando. Porque aquela água que estão me dando é organizar um processo para eu chegar em tal lugar. Mas que lugar é esse se eu nem sei que lugar é esse? Aí eu não caminho, aí eu não bebo água. Isso é um problema que pode ser para um, e para outro pode ser outro completamente diferente. Então, não adianta, as respostas elas não vão ser genéricas. A gente não vai conseguir olhar e dizer assim, ó, nossa, é por isso que todas as pessoas não tomam água. A gente vai ter que olhar no individual e entender. Cada pessoa não toma água por um motivo. Exato. A única coisa comum é que Exato. algumas não tomam água, né? Exato. A procrastinação. A procrastinação. Tem muitas pessoas que vão ter problemas nas finanças comportamentais por conta da procrastinação. Como que ela está associada a isso? O dizer sim para tudo ou não dizer não, como que está associado a isso? Vamos começar pela procrastinação. Procrastinação, na maior parte das vezes, está vinculado com falta de motivação. Porque se tu perguntar para essa pessoa que ela, sei lá, adora jogar videogame, vai ver se ela procrastina o jogo do videogame. Se ela adora correr, vai ver se ela procrastina correr. Agora, se ela tem medo de errar, se ela pensa no financeiro da empresa e ela diz assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. O que ela vai fazer? Ela vai procrastinar. E aí, esse não dar conta tem um termo que se chama autoeficácia, ou percepção de autoeficácia. Foi desenvolvido por Albert Bandura, que é a percepção que nós construímos sobre nós mesmos em relação àquilo que nós conseguimos ou não executar. Então, quando eu tenho uma perspectiva de baixa autoeficácia em relação ao financeiro, por exemplo, eu já olho o financeiro como um grande monstro. Eu penso assim, pensa nos empresários. Boa parte dos empresários entendem muito bem do seu negócio. E nada de finanças. E nada de finanças. Então, é assim, sei lá, faço camiseta. Vou dar um exemplo bem básico. Faço camiseta. Nossa, eu adoro fazer camiseta, eu entendo tudo sobre costura, sobre tecido, sobre o empresário que começou a sua empresa. Mas ele nunca nem cogitou que ele precisa lidar com os números. Aí ele começa a produzir camiseta. E ele começa a vender camiseta. E aí ele começa a perceber que ele precisa ter capital de giro para vender as camisetas, porque ele precisa de dinheiro para comprar a leva, para fazer estoque, para conseguir vender. Aí aquilo começa a se tornar uma grande bola de neve. Aí, quando aquela bola de neve já está instaurada, ele olha para o problema, se coloca bem pequenininho naquele problema e diz assim, não vou dar conta.
Não vou dar conta. Nesse não vou dar conta, que é essa perspectiva baixa de autoeficácia, ele começa a procrastinar. Então, qualquer outra coisa se torna muito mais interessante do que ele pegar e olhar para o mundo dele, abrir o extrato bancário, fazer um fluxo de caixa, projetar o que ele já tem de comprometimento de despesas, pensar quanto que vai ser que ele vai precisar de capital de giro. Ele não quer fazer isso. Porque, na verdade, na cabeça dele, ele não vai dar conta de resolver o problema. E aí ele nunca começa. E aí a procrastinação, com base nessa perspectiva baixa de autoeficácia, gera o quê? Ampliação do problema financeiro. Então, significa que a minha empresa é ruim? Significa que eu não tenho lucro? Significa... Não. Significa que você está procrastinando porque tu acha que não vai dar conta. E esta procrastinação está fazendo com que daqui a pouco venha a falir. Muitas empresas falem por causa disso. Porque os números não são olhados. E aí isso acaba levando a decisões muito ruins, né? Porque por vezes as pessoas elas têm a falsa impressão de que não olhar é o melhor remédio, quando na verdade o não olhar A gente tá fala que matando. a gente fala assim, pô, ignorância é uma bênção, né? Uma É uma dádiva. bênção, né? Mas não é, né? Não é. Não. Sabe que eu tinha um treinamento, eu fazia ele presencial, hoje eu não faço mais. Mas eu gosto desse treinamento, eu penso em voltar a fazer, mas não cabe na minha agenda. Ele Eu- não eu- sabe ainda que ele vai fazer, Jéssica. Eu vou treinar alguém Ele para vai fazer, fazer. ele só não tá Eu sabendo. vou treinar alguém Já para te fazer. colocou no... É porque, ele não cabe na minha agenda. Mas eu juro que eu falava isso, o que eu falo? Eu conto um pouco da minha história. Aham. Cara, eu arrumei tudo na minha empresa. A última coisa que eu fui arrumar foi o financeiro. Uhum. Porque sempre quando eu ia pensar no financeiro, dava alguma coisa aqui, né? E aí eu arrumei tudo, a última coisa foi o financeiro. E aí eu pego e falo assim, depois eu aprendi, né? E aí eu aprendi uma frase que eu falo assim, eu amo os números e os números me amam. Uhum. E eu faço uma coisa assim, bestinha, né? Mas é só para poder trazer a pessoa Claro. para um estado de presença. Eu faço as pessoas repetirem 10 vezes, eu amo os números e os números me amam. Uhum. Várias vezes ao longo do dia. Uhum. Eu amo os números e os números me amam. Pro cara olhar e falar, cara, eu preciso olhar para os números. Exato. Porque no final do dia os números não mentem. Uhum. Né? Se você fizer merda, os números falou para você que você fez merda. Se você tá fazendo um bom trabalho, os números estão falando, cara, bom trabalho. É. Né? Então, tem que amar os números, porque no final do dia eu quero entregar um bom trabalho, não quero entregar um trabalho ruim. Mas você falou uma coisa interessante, você falou, cara, não dá conta. Uhum. Muitas vezes eu faço oferta para os meus clientes, né? Então o cara vem no meu treinamento, eu vou fazer uma oferta. A gente, como empresário, se eu tenho um restaurante, o cara acabou de fazer a refeição dele, eu vou lá e ofereço uma sobremesa, Uhum. depois eu ofereço um café, né? E dependendo como for, se no meu restaurante eu tiver, sei lá, um souvenir para ele levar, para dar de presente, eu vou oferecer o souvenir para ele dar de presente. É uma coisa natural de todo o comércio. Eu vou numa loja, chego lá, compro o tênis, né? O cara vai me oferecer uma camiseta, uma calça, um cinto, uma cueca, é natural. Então, a gente oferece coisas para os nossos clientes, né? E muitas vezes quando a gente oferece, né? Uma das coisas que eu falo é porque você vai sempre ter objeção. Tem pessoa que fica Sim. chateada porque você fez uma oferta. Eu acho interessante isso. As pessoas ficam... É uma relação com dinheiro, né? Uhum. A pessoa... É uma relação com dinheiro. Pô, ele fez uma oferta. Pô, vem aqui. Rejeição ao dinheiro é a crença. E aí eu falo, cara, eu acho que você tem que se questionar. Não é sobre o que eu vou fazer pra você, que é o que você falou da beber água, né? É o que você vai fazer por você mesmo. Né? Será que você dá conta? É o que você tem que se questionar. E você falou aqui, pô, eu não vou dar conta. Imagina que tem um empresário olhando a gente agora e ele olha e fala, nossa, parece que tá falando comigo. Não vou dar conta, né? O que seriam passos práticos Uhum. para ele pegar e lidar com não vou dar conta agora, sim? O que seria passos práticos? Aí a gente volta para aquela outra pergunta do sim, do não, falar sim para tudo, não para tudo, Aham, aham. tá? Quando a gente tem esse pensamento não vou dar conta, a gente chama isso de pensamento automático. Então, se a gente pensa no modelo cognitivo da TCC, que é a teoria cognitiva Cognitiva comportamental, comportamental, que é o que eu faço. ela sempre é maravilhosa porque ela nos dá ações práticas para a gente conseguir implementar nas nossas vidas. Então, a gente parte de uma situação, digamos que seja resolver o problema financeiro que virou um caos, tá? O autoconhecimento, sem dúvida, é um primeiro passo importante. O que tem feito na minha vida com que eu viva nesse caos? E aí, para eu entender o que tem feito na minha vida que eu vivo esse caos, eu preciso dar uma olhada no que eu aprendi sobre dinheiro. E por que é tão importante a gente olhar para o que aprendeu sobre dinheiro na infância?
Porque na infância a gente tem um cérebro que é uma esponja. A gente absorve absolutamente tudo. Depois de adulto, a gente automatiza muitas decisões baseadas naquilo que a gente aprendeu lá na infância. Por quê? Porque lá na infância, tu pega uma criança que não consegue fazer nada, né? Não se mexe, numa criança que em 2, 3 anos ela tá falando. Olha o quanto de aprendizado aquilo ali precisou. Agora pega nós adultos aprendendo uma nova língua. A criança aprende isso super rápido. Ela aprende a falar. Nós não aprendemos a falar uma nova língua. Por isso que é tão importante a gente olhar para nossa infância e entender o que eu aprendi sobre dinheiro. Então, uma primeira reflexão é isso, assim, pode se perguntar e escrever o que dinheiro representa para mim. Qual é o significado de dinheiro? Muitas pessoas vão começar a dizer assim, medo, preocupação, ansiedade. Opa, para aí, tá bom. Medo, preocupação, ansiedade. De onde surgiu isso? Por que eu tenho tanto medo de... Por que dinheiro é uma coisa tão aversiva para mim? E aí ela começa a refletir. Tá, aí vamos para o mais prático e pontual. Ok, tentei desenvolver um processo de autoconhecimento. Aí a gente volta para o modelo cognitivo. Situação. Minha empresa está um caos. Pensamento automático. Não vou dar conta. Emoção. Ataque cardíaco. Dor na barriga. Dificuldade de respirar. Dificuldade de dormir. Quantos empresários não têm essa coisa de... Nossa, eu fecho o olho e aí aquele inundado de pensamento que não vai resolver em nada, aquele inundado de pensamento, porque tu não tá fazendo nada, tu tá deitado na cama, tu só tá te martirizando psicologicamente, e aquilo aí não consegue dormir. Então, surgem emoções a partir desse pensamento automático. Essas emoções vão desencadear reações. Comportamental, vou procrastinar, por exemplo. Fisiológica, vou ter dor de cabeça, vou ter taquicardia, vou ter um burnout, vou ter, enfim, todas essas coisas. Diarreia. Diarreia acontece muito, é super normal, porque tem O eixo corpo fica intestino. inflamado. Exato. HPA, né? Isso. Hipotálamo, pituitária, adrenal. Exato. E, então, fisiológico, comportamental e cognitivo. Essa pessoa começa a ter dificuldade de pensar. Porque ela para na frente do computador e diz assim, agora eu vou olhar esse fluxo de caixa. Só que aquilo ali para ela é como se eu tivesse colocado um leão na frente dela. Ela olha aquilo ali. Então, outro efeito que vai ter é comportamentalmente ela não conseguir ficar com a atenção dela fixa ali. Aí, tá barulho ali em cima. Aí eu vou lá ver o que é. Pô, estão fazendo barulho aí, tô tentando me concentrar. Tá, mas na verdade não é o problema do barulho, entendeu? É só Ela usou aquilo como a desculpa conveniente. Exato. Então, aconteceu tudo isso. A situação, o pensamento automático, as emoções e as reações. Entendi. Agora, vamos fazer um exercício. Coloca no topo dessa folha, escrevendo. Qual é o pensamento automático que surgiu? Não vou dar conta. Agora, coloca tudo que vem na tua cabeça quando tu pensa sobre isso. Por exemplo, eu não sei fazer fluxo de caixa. Agora, quebra essa objeção. Tu já estudou sobre o assunto? Tu já tentou? Não, tu já fez. Porque tentar, o meu marido que diz, né? Pega uma caneta e tenta largar. Não, tu não tenta, tu larga. Eu falo que quem tenta é o diabo. Não tenta, né? Quem tenta é o diabo. A única coisa que tenta é o diabo. A gente vai e faz. Ou a gente faz ou a gente não faz. Ou a gente faz. Eu já fiz. Porque o que eu tô querendo aqui? Eu tô querendo que ela veja a situação de forma realista. Eu estou tirando ela do efeito completamente adverso daquele pensamento automático e tô tentando trazer uma clareza de realidade. Então, eu não vou dar conta. Uma primeira frase que vem na cabeça, eu não sei fazer fluxo de caixa. Aí ela tem que quebrar essa objeção. A gente chama isso de validação de evidência. Essa evidência é real? Eu já fiz tudo que eu poderia ter feito para aprender a fazer um fluxo de caixa? Eu já procurei as pessoas que poderiam me ajudar a fazer isso? Eu já baixei a cabeça e já exercitei isso por mais do que 5 minutos, que não fui interrompido pelo barulho que eu fiz de conta? Não. Então, realmente, não é que eu não sei. Eu ainda não me dediquei o tanto quanto eu deveria para fazer. Tá, primeiro. Segundo, que pode vir nesse processo. Eu não tenho dinheiro.
Eu não tenho dinheiro. Por quê? Será que eu não tô gastando demais? E é por isso que não tá sobrando dinheiro? Será que eu não tomei decisões ruins na minha empresa e inflei a minha empresa, tô com um custo gigantesco e não tô entregando resultado? Será que eu não abandonei os meus processos e parei de olhar para ele e por isso ninguém sabe o que fazer, tá todo mundo perdido? Será Será, que faltou clareza para as pessoas na empresa? Porque faltou clareza, estão desperdiçando os recursos na empresa? será que eu não tenho uma margem de lucro inadequada e eu nem sei qual é a minha margem de lucro? Como é que eu posso dizer que eu não tenho dinheiro se eu não sei qual é a minha margem de lucro? Então a pessoa começa a cair na real, sabe? Choque de realidade. Mas aí não dá mais desespero ainda? Não, porque daí ela começa, obviamente, tem que ter um exercício e é por isso que a terapia cognitiva comportamental ter um Porque aqui é um acompanhamento por vezes. ABCDF do TCC, né? Por que não dá mais desespero? E aí, obviamente, depende, né? Pode ser uma pessoa que tem um traço de personalidade que se chama neuroticista, que é aquela pessoa que é a neurótica por natureza. Catastrofizing, que eles chamam, né? Tá sempre Isso. catastrofizando. Isso, pode ser que essa pessoa tenha. E aí é legal fazer esse tipo de exercício, de preferência com acompanhamento. Jéssica, não posso agora pagar uma terapia. Bom, então tu vai colocar uma pessoa da tua confiança do teu lado, que seja teu esposo, tua esposa, teu sócio, e vai discutir esse negócio junto. Ah, eu não tenho coragem. Vulnerabilidade é um ato de coragem. Se tu não consegue te colocar vulnerável, se tu não consegue Pedir ajuda. pedir ajuda, significa que você não vai conseguir resolver, porque sozinho é muito mais difícil. Mas a pessoa fala, eu vou passar vergonha de pedir ajuda. Aí ela tá só alimentando esse processo de... Emocional, Exato. ela tá dando mais força pro processo emocional, tá se enrolando cada vez Cada mais vez mais. e tá entrando cada vez mais no problema. Então, esse é um exercício que é muito importante para trazer a realidade. Por quê? Sempre que existem esses pensamentos automáticos, as pessoas têm uma tendência de generalizar e distorcer a realidade. E essa generalização e distorção se torna o que é real para ela. Então, para ela, é real que ela não sabe fazer fluxo de caixa. Quando ela percebe que, na verdade, não é que ela não saiba, é que ela não se esforçou o que devia, isso traz um... Tá, peraí. Então, não é... Aquilo que eu achava que era uma verdade absoluta não é tão real assim. Na verdade, eu generalizei e distorci. Então, eu tenho chance. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço. Às vezes as pessoas chegam e me falam uma coisa. Eu ouço, aí eu falo pra pessoa, respira. Sempre faço isso. Pira. Eu não falo não pira, mas agora eu vou começar a falar. Vou pegar licença poética, tá? Tá nada. Eu vou pegar licença poética. E eu falo assim, isso que você falou pode ser verdade. A pergunta que eu tenho é, será que é verdade? Eu sempre falo isso, quando alguém vem me falar uma coisa. Eu falo, isso que você falou pode ser verdade. Será que é verdade? Por exemplo, eu ouço as pessoas falando assim, sabe o que é, Marcelo? O meu nível de funcionários são funcionários que não têm educação, e aí eles não querem aprender, e aí eles não fazem, não entra na cabeça deles. A hora eu falo, isso que você falou pode ser verdade. A pergunta que eu te falo é verdade? É a mesma lógica. É a mesma lógica. E essa tua postura é bem importante. Por quê? Pode ser verdade. Quando tu sai de frente direto e diz assim, tu está generalizando e distorcendo. A pessoa já cria uma barreira. Eu não vou mais escutar o Marcelo. Porque o Marcelo Ele tá não me aqui, entende, ele não me entende, ele não tá no meu lugar. Ele não sabe o que acontece na minha vida pra vir dizer isso. Pra ele é fácil. Porque ele já tem isso, já tem aquilo, já tem aqueles resultados, já tem uma empresa sólida. Pra ele, na posição dele, é fácil. Agora vai colocar ele na minha cadeira. E aí, pronto, a pessoa colocou uma barreira gigantesca aqui, e a partir daquele momento, tudo que você falar pra ela, entrou aqui, saiu aqui, não fez diferença nenhuma. Agora, quando você olha e diz assim, pode ser verdade? Vamos avaliar se é verdade? Tu coloca ela pra pensar. E colocar para pensar é um primeiro movimento para fazer com que essa pessoa saia do piloto automático. Porque essa ruminação toda e essa manutenção desse padrão de É comportamento... improdutivo, né? É improdutivo e é automático. Porque é o padrão dela. Quando tu vem com uma pergunta que é uma pergunta que quebra padrão, pode ser verdade. Vamos avaliar? Quebrou padrão. Porque não é a resposta que ela estava esperando de ti. Ela estava esperando de ti ou uma Confirmação
Ou uma... Negação. Mas ela nunca estava esperando de ti. Vamos pensar sobre isso juntos. Eu não... Poxa, peraí. Se o Marcelo tá querendo que eu pense sobre isso com ele, vou ter que parar e pensar, né? Porque como é que eu vou dizer não pro Marcelo? E aí tu quebrou aquela barreira. E aí no momento que tu conseguiu quebrar aquela barreira, aquela pessoa vai começar a te escutar. E aí no momento que ela começa a te escutar, ela começa a refletir. No momento que ela começa a refletir, pode ser que a gente consiga ir mudando a forma que ela vê aquela situação. E no momento que eu consigo mudar a forma que ela vê aquela situação, eu mudo o comportamento dela. Tem um artigo que diz uma frase que eu gosto muito, que é: quando a gente consegue mudar crenças, pensamentos e objetivos, a gente muda comportamento. A gente usa bastante isso. É? É porque assim, ó, no final do dia, a gente tem que... A estrutura do resultado, né? Exato. Então, a gente pode falar metas, processos, né? Então, pô, eu tenho uma meta. Para eu ter essa meta, eu tenho que fazer alguns processos e sistemas que vão me levar à meta. Só que tem uma camada mais embaixo, né? Que eu chamo de identidade, né? Que é o DNA. O DNA é identidade. Identidade vem de duas palavras, essêncitas e idêntitas. Essêncitas é o ser. Idêntitas é que se repete, é idêntico, né? Então, o que é identidade? É o ser que se repete. Então, aquele cara que se repete todo dia, ele se repete. Aquilo que ele faz todo dia se torna a identidade dele. Se eu mudo os pensamentos, se eu mudo o ser, né, o que o cara pensa, eu mudo o que ele repete. Logo, eu mudei o comportamento. Se eu mudo o comportamento, né, eu vou mudar os processos e sistemas que eu uso. Se eu mudo os processos e sistemas que eu uso, eu mudo o meu resultado. Num outro quadro, eu falo assim, né? Quando eu mudo, primeiro é nível de consciência, porque é difícil eu mudar crenças se o cara não tem nível de consciência. Quando eu elevo o nível de consciência, eu até uso um exemplo, Jéssica, para falar de nível de consciência, eu uso o exemplo do quarto escuro. Então eu falo assim, imagina que você está num quarto escuro. Num quarto escuro você tem muita probabilidade e pouca possibilidade. O que é muita probabilidade? Se eu me mexer, eu me machuco. Quais são as possibilidades de eu me dar bem? Poucas. Porque é o quarto escuro. Aí eu vou lá, me movo, bato o dedinho. Ai, meu Deus. Me movo mais um pouco, bato a coxa. Ai. Me movo mais um pouco, bato a costela. Me movo mais um pouco, bato a testa. Pronto. Daqui a pouco tu não se mexe mais. Eu passo a acreditar que se mexer é perigoso. Estou no quarto escuro, a minha probabilidade é me mexo, me machuco. Então, fico quietinho no meu canto. Beleza? Aí eu vou lá, acendo um fósforo. Poxa, acendo um fósforo, eu olho e vejo que tem uma maquininha da cama ali. Foi ali que eu bati o dedinho. Falo, foi aqui que eu bati o dedinho. Aí eu acendo 10 fósforos. Aí eu vejo que tem ali um criado mudo e foi ali que eu bati minha coxa. Falo, foi aqui. Aí eu acendo 100 fósforos. Aí eu vejo que tinha uma escrivaninha, que foi onde eu bati minha costela, e vejo que tinha um armário alto, que foi onde eu bati minha testa. Só que além de ver isso, eu vejo que tem uma cama, a cama tá bem arrumada, eu vejo que tem um vaso, eu vejo que nesse vaso tem plantas, eu vejo que tem uma parede, a parede tem um papel de parede, ou tá bem pintada, eu vejo que tem um quadro, eu vejo que tem uma gaveta, eu abro a gaveta, aí eu vejo que na escrivaninha tem fotos, né? Fotos de família, fotos de momentos felizes, eu vejo um monte de coisa. Aí eu abro a gaveta, vejo que tem roupas dobradas, vejo que tem joias na gaveta. Pô, começo a ficar curioso. Aqui tem mais do que eu imaginei que tinha. Aqui tem mais do que só tomar porrada. Eu vejo uma janela. Aí eu vou lá na janela, vejo uma cortina, abro a cortina, tem uma janela. Eu abro a janela, pum, vi o mundo. Aí a pergunta é, o quarto mudou? Não, o quarto é o mesmo. Mas mudou a tua percepção, teu nível de consciência sobre aquele quarto. Então, é difícil a pessoa mudar crenças se ela não mudou o nível de consciência, é uma coisa que eu trabalho. E aí, quando ela muda o nível de consciência, eu vou trabalhar, né? A parte das crenças e dos valores e dos sentimentos. Crenças, sentimentos e valores. Se eu mudo isso, aí eu vou para o comportamento. O que é comportamento? Eu tomo decisões. Bebe água. Eu tomo decisões e eu tomo decisões do que eu vou fazer com o meu tempo e eu tomo decisões de como eu vou interagir com as pessoas. Se o meu nível de consciência é bom, eu uso melhor meu tempo, eu tomo melhores decisões, uso melhor meu tempo e interajo melhor com as pessoas. Se eu interajo melhor com as pessoas, eu tenho a minha contribuição individual naquilo que eu faço. E aí eu vou para a contribuição que eu faço, gero o resultado. O resultado ele só vem da contribuição que a gente faz. E aí é o ter. Então primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho. Né? Ou as metas, o ter é as metas e os resultados, o fazer são os processos e sistemas que eu uso, e o ser é a cultura da minha empresa, é o DNA da minha empresa, o que minha empresa faz todo dia. A gente faz muito esse paralelo. Só para ficar esquematizado, comandante, pega o papel.
No TCC, a gente fala do A, B, C, D. Aqui você usou outros nomes, né? Então, você falou de situação. O A é a ação, né? Action, né? O B é believes, C é consequência. É que esse modelo de situação, pensamento, emoção é bem do livro que é a terapia cognitiva comportamental, né? Que é do Aaron Beck, que é o precursor. Legal. É que tem o Robert Ellis, ele tem o ABC que é a terapia cognitiva comportamental. Esse processinho é do Aaron Beck, então o outro não sei exatamente os nomes. Ó, comandante, só para ficar bem didático, tá? Situação, você vai escrever primeiro qual é a situação. Escreve qual a situação, né? O fato que está acontecendo. Qual que é teu pensamento em relação a isso? O que você pensou? Será que você pensou, não vou dar conta? Será que você pensou, vai dar errado? Será que você pensou, não vou conseguir pagar a minha conta no final do mês? O que será que você pensou? Qual o pensamento? Este pensamento. Então, primeira coluna, situação. Segunda coluna, qual foi o pensamento associado a isso? Terceira coluna, qual foi a emoção? Emoção, medo, raiva, desespero, felicidade, mágoa, euforia, né? Qual foi a emoção, tá? E de acordo com essa emoção, qual a reação que você teve? E aí, você colocou isso daí, você vai questionar. O que ele questiona? O pensamento. O pensamento. Sempre questiona o pensamento. Sempre questiona o pensamento. pensamento. É o pensamento que gera emoção e a emoção que gera comportamento. Exatamente. Você questiona o pensamento, né? Será que eu vou dar conta? Questiona esse pensamento. Será que e por que não daria? Né? E complementando esse processo de implementar essa técnica com isso que você comentou de criar consciência. O Kahneman fala uma frase inúmeras vezes, em vários lugares que ele escreve, que diz assim: tudo que você vê é o que há. Tudo que você vê é o que há. Se você não está vendo nada e está num quarto escuro, o aversivo é o que você sente. Porque o que tu está vendo é nada, é um quarto escuro. Então, é natural que você tenha aversão. Quando tu começa a ter essa clareza do que tem ali naquele quarto, você está vendo mais do que via antes. E nesse ver mais do que você via antes, você vai tomar decisões diferentes. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de resoluções como empresa, nós precisamos entender que o que eu estou vendo não é o tudo. Só que aquilo que eu vejo é o que há. Portanto, para que eu consiga evoluir, eu preciso ampliar aquilo que eu vejo. Porque senão eu não consigo trazer e fazer mudanças. E quando a gente aplica essa estratégia da TCC, eu estou ampliando o que eu vejo. Porque eu estou trazendo uma clareza no processo de análise dos meus próprios pensamentos e eu estou vendo aquilo que eu não via antes. A minha distorção, por exemplo. E aí isso vai me trazer clareza para tomar uma decisão mais assertiva. Sabe o que me deixa chateado? Eu tenho algumas formações de coaching. Por isso que quando você fala de terapia cognitivo comportamental, eu conheço bastante coisa, autores, enfim, né? E eu fiz minha primeira formação de coaching em 2011, por aí. Numa época, eu fiz o meu primeiro processo de coaching em 2008. Eu como coach, num processo de coaching, né? Aí o coach estourou com o advento da internet e aí todo mundo é coach. Falou em coach é um rótulo negativo. Falou em coach e eu fico chateado com isso, né? Falou em coach é um rótulo negativo. As pessoas... É lógico. Como, por exemplo, a pessoa não pode falar que é psicólogo se ele não é formado em psicologia. A pessoa não pode falar que é dentista se ele não fez odontologia. Não pode falar médico se ele não fez medicina. Mas qualquer um pode falar que é coach. E aí você cria os profissionais ruins que destroem toda uma categoria, né? Porque aqui é simples. Comandante, muitas vezes, mas muitas vezes ao longo da sua vida, não é uma vez ao longo da sua vida, não são duas vezes ao longo da sua vida. Diversas etapas da sua vida, você vai precisar de alguém de fora, desassociado do problema, te ajudando a pensar como resolver o problema, não importa qual é o problema. Às vezes o problema é um problema grave, às vezes o problema não é um problema grave. Às vezes é uma decisão que vai mudar a tua vida, sua vida já está boa, e aquela decisão vai mudar a tua vida para muito melhor. Mas ela te traz uma ansiedade, te cobra um preço por isso. Ter alguém nesse momento te olhando, né? Funciona. Por isso que muitas vezes você tem que procurar mentoria, por isso que muitas vezes você tem que procurar eu nem falo coach, né? Porque ficou muito como posso falar? Muito pejorativo no Brasil. Mas você precisa de um profissional, muitas vezes, para ajudar a pensar,
para ajudar a pensar. Sabe um negócio que tem acontecido muito? A gente está trabalhando muito questão de posicionamento, né? Poxa, começa a falar de posicionamento e branding. A sutileza com que as pessoas escapam do que é real e do que é imaginário é sutil, né? Pô, vou falar de posicionamento. Aí o posicionamento tem a ver com como a gente se veste, a roupa que a gente usa, até a maneira como a gente fala é posicionamento. A mensagem subliminar que a gente passa no estúdio, às vezes uma plaquinha ali atrás do YouTube, aquilo ali traz uma mensagem subliminar, é posicionamento. Só que o cara passa a acreditar que tudo é isso. E aí ele deixa de perder a essência dele. A essência dele vai virar o quê? É o carro que ele mostra na internet toda hora, enfim, né? Essas coisas que a gente vê. As pessoas estão confundindo muito isso daí. Eu entendo que, poxa, a gente sim precisa fazer um trabalho de posicionamento para mostrar que o nosso trabalho é sério, para mostrar que o que a gente faz dá resultado, mas a gente tem que tomar cuidado para não escorregar na sutileza, né? E muitas pessoas escorregam na sutileza. Sim, sem dúvida. E aí entra no status que a gente estava comentando antes, né? Tipo, eu quero expor o que eu não sou para tentar validar o que eu espero que os outros percebam de mim. Eu acho que isso é um grande risco na hora de empreender, porque tu vai se perder e gastar mais. E falar sim ou não para tudo? Me fala um pouquinho disso. Falar sim ou não para tudo vai depender da situação e vai depender, mais uma vez, do aprendizado. Vamos supor que uma criança, ela tenha vivido ali na infância e o pai era ausente, tá? Esse pai ausente, ele dava de resposta presente. Então, assim, já que eu estou ausente, eu vou contornar a situação dando presentes. E aí, eu dava presentes para tudo. Quando a Vilia chega na vida adulta, esse jovem, ele tem uma dificuldade de compreensão de que o valor dele não está atrelado a coisas. Só que na cabeça dele está atrelado a coisas. Porque ele foi ensinado na infância de que o valor dele, o pai amava ele porque dava presente. Então ele vai ter mais dificuldade de dizer não. Porque ele vai olhar para compra, principalmente, né? Ele vai olhar e dizer assim: eu preciso disso porque isso é o meu valor. Então eu vou lá e compro, eu vou lá e compro, eu vou lá e compro, eu vou lá e compro. E aí isso é um aspecto. Tem alguns autores nos Estados Unidos que são pai e filho, Colontes, não sei se tu já leu o livro, Não. A Mente Acima do Dinheiro. Não. Eles chamam que isso são flashpoints financeiros, que são experiências vividas que vão gerar aprendizado e esses aprendizados vão repercutir ao longo da minha vida. Então, se eu vivi coisas na minha infância que fez com que eu atribuísse um determinado valor àquilo, aquilo tem um sentido na minha vida adulta. E aí, aquele sentido, aquela função daquilo na minha vida vai determinar o que eu vou fazer. Então, eu vou começar a dizer sim a coisas. Mas eu posso dizer não a negar coisas. Porque a mesma situação pode fazer com uma pessoa dizer assim: o meu pai nunca me amou de verdade, ele só me dava presente, então eu não quero comprar nada. Porque se comprar era negação, eu não quero. Então, percebe? Uma única situação pode Com duas pessoas diferentes desencadeiam coisas diferentes. Exato. Por isso, a individualidade do processo de autoconhecimento. Eu posso ter vivido a mesma experiência e a minha resposta comportamental vai ser diferente. Porque vai depender da forma que eu interpretei. Não são os fatos em si que modulam o meu comportamento, mas é a interpretação que eu faço daquele fato que vai direcionar a forma com que eu vou reagir. Então, o mesmo fato pode fazer com que eu diga mais sim ou mais não. E aí, esse sim ou não pode estar envolvido com várias outras coisas, com aspectos. Eu fui olhar a A tela, né? reunião em Todo 15 mundo. minutos. Meu Deus, vamos concluindo, né? Eu, Vamos eu, eu, concluindo. quando comecei aqui, eu falei, Rô, esse podcast vai demorar mais que o normal. Vai A gente ser tem que ir pra lá sabendo que vai demorar. Mas aí, concluindo essa questão do sim ou não, isso vai depender realmente muito do aprendizado daquela pessoa, sabe? A pessoa, ela pode ser mais suscetível a dizer sim, mais suscetível a dizer não. Ela vai ter que partir de um processo de compreensão dela e avaliar os sims e nãos. Eu acho que isso é importante. Por exemplo, vou tomar uma decisão de comprar uma mentoria. Digo sim, eu digo não. Você vai precisar, o Kahneman chama de taxa base. Vou lá pegar os dados e botar uma taxa base. O que é a taxa base? Nada mais é do que um parâmetro realista para me auxiliar no processo de tomada de decisão. Essa taxa base vai me dizer, eu tenho recurso suficiente para isso? Vou lá ver, coloca no projeção. Se eu tiver esse gasto, quanto que vai minha margem? Cabe eu ter esse investimento agora?
E aí eu peguei um dado, uma taxa base, para modular a minha decisão, para eu ajustar aquilo à minha realidade, que é factível ou não. Aí eu saio do simplesmente dizer sim ou não e torno aquela decisão mais coerente. Então, é um caminho, assim. Use sempre parâmetros reais para tomar a tua decisão. Qual é o maior risco, morrer de carro ou morrer de avião? Morrer de carro é o maior risco. Todo mundo, na maior parte das vezes, diz de avião, né? Provavelmente já escutou essa A gente alguma falou vez. sobre isso nos 2 podcasts para trás. É. Mas o risco maior, todo dia morre gente de carro. E aí, se a gente for pensar, a taxa base, o que é? A estatística do número de mortes de carro e a estatística do número de mortes de avião. Se eu pego a estatística, eu pego a taxa base. E aí eu tenho a resposta. A gente tem que fazer o mesmo na empresa. Que legal. É. Que legal. Além de complexo, tomar vai falar. Rivotril, né? Além de tomar Rivotril, se tivesse que falar assim, 10 passos para o comandante, ou 5 passos, enfim, né? Não precisa ficar preso a um número, né? Né? Além disso, tudo isso que a gente falou, situação, pensamento, emoção e reação, colocar isso daí, questionar principalmente o pensamento. Vamos falar assim, né? Já que é finanças comportamentais, eu queria, assim, 5 passos para a riqueza. Mas antes de você falar isso, eu preciso falar aqui para os nossos comandantes que agora a gente tem um parceiro nosso, que é a UpChat. A UpChat, ela é uma ferramenta onde você pode centralizar toda a comunicação da sua empresa, sejam respostas de WhatsApp, sejam respostas de Instagram. Hoje, a gente que vive no mundo digital, a gente precisa ter controle das respostas. O que acontece na empresa é uma anomalia, né? Você dá 5 celulares para 5 pessoas e elas estão respondendo. Você não tem controle do que está sendo respondido, você não tem dados de quanto tempo demora para responder, você não tem dados de fechamento e você nem sabe se o seu cliente está sendo bem tratado ou maltratado, né? Já passou essa era, na era da informação. Hoje você consegue ter tudo isso com um simples clique na sua tela, você consegue entender tudo o que está acontecendo. E o nosso parceiro para isso é a UpChat. A gente vai deixar um link aqui da UpChat e a gente convida você a conhecer essa solução para melhorar os seus resultados. As estatísticas falam, tá? Se você demorar mais de 5 minutos para responder uma pergunta, uma pergunta que o cliente te faz pelo WhatsApp, você perde 95% das chances de vender para a pessoa. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Ela entra no teu site, ela te manda uma pergunta. Você demorou 3 minutos para responder, ela já vai para o outro, porque é muito fácil no Google, acha outro, já manda a pergunta para o outro. Quem responder primeiro leva. E muitas vezes, teu cliente faz a pergunta num dia e você responder 2 dias depois. Já era, perdeu venda, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Para de perder dinheiro na sua empresa. Conheça essa solução, o UpChat, tá? Vamos deixar um link aqui? Tem um link. Vamos deixar um link. Sem Vamos contar, deixar um né, QR Marcelo, que Code são também. Dá vários para deixar um canais. QR Code aqui para quem estiver assistindo Sim. na tela. Ale, marca aí para deixar um QR Code. Fica o QR Code na tela. São vários canais, né, Rô? WhatsApp, Multicanal. WhatsApp, e direct do Instagram, Instagram, telefone, e-mail, tudo centralizado numa ferramenta só para você ter o controle. SMS, toda a parte de mensageria. Você vai ter muito mais resultado com muito menos esforço. Nosso parceiro. Então, vai lá, dá uma olhada nisso daí. Pode ser uma excelente solução para o seu negócio. Isso aí. Para quem tá ouvindo, o UpChat é YUPCHAT de tatu. UpChat. Vai aparecer um lettering aqui, ó. Dá uma olhada. Se você estiver dirigindo, só dá uma olhadinha na telinha do celular. Vai aparecer aqui, ó. UpChat. Pronto, beleza. Apareceu. Aí, Ale, arrumei para você, hein? Beleza? Faz essa edição aí. Show de bola. No final do dia, né? Riqueza é um conceito diferente para todo mundo, certo? O que é riqueza para mim não é riqueza para você, e o que é riqueza para você não é riqueza para outra, né? Para muitas pessoas eu sou rico, para muitas pessoas eu não sou rico. Para muitas pessoas você é rica e para muitas pessoas você não é rica, né? Por quê? Porque riqueza é um parâmetro que cada pessoa tem um parâmetro diferente, certo? Mas vamos dizer que riqueza é a pessoa estar numa situação financeira boa, né? Onde a preocupação maior dela não seja dinheiro,
Beleza? Só Beleza. para colocar todo mundo na mesma página. Pelo menos a preocupação imediata dela não seja dinheiro. Ou que pelo menos ela tenha 6 meses de conta paga. Vamos estabelecer isso como riqueza. Perfeito. 6 meses de conta paga. 5 passos, 6 passos, 7 passos, fórmula. Não tem fórmula mágica, não tem bala de prata, eu sei disso. Mas para uma pessoa tomar uma decisão racional e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Deixa eu seguir esses passinhos aqui que não vai dar erro. Primeira coisa que a gente já comentou é realmente buscar esse autoconhecimento, porque é aquela velha frase, tudo que tu vê é o que há, então eu preciso ampliar o que eu vejo para que eu consiga ver onde é que eu estou errando, para que eu tenha clareza de quais são as minhas decisões para acertar a partir daqui. Então esse eu acho que não tem como a gente partir de outro passo. E aí, buscando essa questão de viver bem, porque quando a gente pensa em dinheiro, as pessoas, por vezes, acham que a empresa delas tem que dar certo, que elas têm que ter um bom resultado financeiro, que elas têm que ter sucesso, porque é o dinheiro que vai trazer uma melhor vida. Quando, na verdade, tu pode ganhar muito e ainda ser pobre. Então, o que a gente tem que buscar para ter essa riqueza? Bem-estar financeiro. O que é o bem-estar financeiro? E você tem que buscar na sua empresa e você tem que buscar na sua vida. Bem-estar financeiro, eu tenho 2 pilares. Eu tenho que ter segurança e eu tenho que ter liberdade. E essa liberdade e essa segurança tem que ser no presente e no futuro. Então, eu já disse um primeiro aspecto para esse caminho, que é autoconhecimento. Partiu do autoconhecimento, entrando dentro do bem-estar, vamos trabalhar com esses conceitos. Segurança, presente e futuro. Liberdade, presente e futuro. Qual é a segurança no presente? Eu preciso dar conta de pagar minhas contas. Simples assim. Então, para que eu consiga ter riqueza, eu como empresário, eu como pessoa, preciso conseguir arcar com todos os meus compromissos mensais sem que aquilo me gere preocupação de, meu Deus, será que eu vou dar conta esse mês? Se você está assim, você não está nutrindo o seu bem-estar financeiro. E aí você não vai ser rico, que é uma coisa subjetiva. Então, eu tenho que nutrir isso no presente. No futuro, o que é segurança no futuro? Se surgir um imprevisto, eu dou conta desse imprevisto. Então, eu preciso de ter reserva de emergência, tanto na empresa quanto para a família. O que isso é reserva de emergência? É só para ter dinheiro guardado. Não, é para ter sanidade mental. É isso. Então, eu já falei 3. Autoconhecimento, tenho que dar conta das minhas despesas no presente. E se surgir um imprevisto, eu tenho que dar conta. Ok, matei segurança. Matei segurança é ótimo, né? Agora vamos para a liberdade. O que é liberdade no presente? Eu ter liberdade para escolher as coisas que eu quero fazer. Eu quero ir num restaurante hoje. Eu vou num restaurante. Só que para isso eu tenho que ter segurança. Então a segurança tem que vir antes da liberdade. Então isso é no presente eu tenho que organizar isso. E a liberdade no futuro é eu estar caminhando na direção dos meus objetivos. Portanto, se eu não sei para onde eu estou caminhando, não tem como ter riqueza. E aí eu tenho que alicerçar para onde eu vou. E aí, objetivos. Exato. E aí, para alicerçar para onde eu vou, eu preciso definir meus valores antes. Porque como é que eu vou saber para onde eu vou se eu não sei o que é valoroso para mim? E aí eu vou construir meus objetivos. Então, acho que aí é uma síntese que junta autoconhecimento com bem-estar financeiro. Que nos reserva de emergência, liberdade de escolha e os objetivos alinhados aos valores. Isso. Uau. É o conceito de bem-estar financeiro, essas 4 coisas, né? Uau. Jéssica, eu vou falar, eu queria ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas, porque tem um jogo, eu não lembro o nome do jogo, que o Daniel Kahneman fez, que era um jogo dos $10, né? Ele dava $10 para uma pessoa e tinha 2 pessoas, né? Aí ele escolhia os $10 para uma pessoa e ele falava assim, tinha uma regra, né? Só ia ter uma rodada. Eu li isso no livro, não foi nem no livro dele. Eu li isso no livro Código do Talento, do Daniel Coyle, e ele faz uma referência ao Kahneman. Isso. Ele fala assim, eu não lembro o nome desse jogo, tem um nome esse jogo. Não é o jogo dos bens públicos? Não. Mas tinha um nome lá esse jogo. Então o jogo funciona assim, ó. Ele dá $10. Então imagina que eu tenho $10, né? E você não tem nada. Ou o contrário, você tem $10 e eu não tenho nada, certo? O jogo só tem uma rodada. Esse é o jogo, só uma rodada. E aí você tem que tomar uma decisão, tá? E a decisão que você toma é, desses $10, você pode me oferecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
né? Você pode me oferecer qualquer coisa para fazer. E você só pode fazer isso uma vez, só tem uma rodada. Beleza? E você vai me oferecer. Porém, tem uma regra. Se eu falar não, fica os dois sem nada. Se eu falar sim, é o que você me ofereceu. Então, ele explica isso. Se o as jogo decisões... dos bens públicos. É o jogo dos bens públicos. E aí, se eu falar assim... E aí, essa decisão, normalmente, quando faz o exercício, racional é uma resposta, emocional é outra. Né? Racional. Eu já fiz isso daí várias vezes. Já fiz isso daí várias vezes no meio dos meus treinamentos. Então, a maioria das pessoas, né, elas acham que estão sendo extremamente racionais quando elas falam assim, quanto você ofereceu? Eu ofereci 5. E ela acha que está sendo extremamente racional, né? Aí tem gente que oferece 2 e a outra pessoa não aceita. Não, 2 eu não aceito. Você fala, por que você não aceitou? Porque eu achei sacanagem. Né? Só de falar que achou que era sacanagem já não foi mais racional. Deixou de ser emocional. Você conhece isso daí? Conheço. Conhece? E aí a gente faz isso daí e a maioria das pessoas, muitas pessoas, né, oferecem 5 e acha que é uma decisão racional. E não é uma decisão racional. Por que não é uma decisão racional? Né? Porque depende da análise, lógica do jogo, né, que tu vai fazer. Mas na maior parte das vezes o que acontece é que se as duas dessem 10, eles saíam com 20. Não, eu só posso dar dos 10. Não, é que o ponto é assim, ó, a grande questão que tem por trás, e as pessoas questionam isso emocionalmente ainda, né? Sim. A grande questão é, se eu te oferecer 1, você não tem nada. 1 é melhor do que nada. Então você tem que aceitar. Eu não tenho nada, se eu te ofereço 1, é melhor que nada. Só que onde entra a emoção? Pô, sacanagem, ele tem 10 e só me dá 1, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada, se ele me deu 1, eu tenho que aceitar. A lógica é um pouquinho diferente do que eu tô pensando, então. Então, pô, se ele me der 1 só, eu tenho que aceitar. Sim. Tenho que aceitar. Me deu 1, eu tenho que aceitar. Porque não tem nada, já sai no lucro. Só que se a pessoa te dá 4, você fica com raiva e fala, não, vou fazer ele perder tudo. Vou fazer ele perder tudo também. Não levo nada, mas ele perde tudo. Totalmente emocional essa decisão. E a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente faz isso daí. Leva as coisas muito pro lado emocional, pro lado pessoal e coloca os pés pela mão. Por isso que é bom, né, ter alguém com quem conversar na hora de tomar decisões importantes. Jéssica, quem quiser te achar, onde te acha? A gente vai ter um rito final que a gente vai fazer, mas antes, quem quiser te achar, ouviu o podcast, tocou no coração e falar, Jéssica, pelo amor de Deus, parece que você estava falando comigo. Como que a pessoa te acha? Eu tenho o YouTube, que é Mais Que Finanças, ou Jéssica Câmpara no YouTube já me encontra. Eu tenho um podcast que é um monocast, que eu brinco, que é só eu. Já estamos com 87 episódios falando sobre o que é de mais novo dentro da teoria de finanças comportamentais. Eu trago os artigos, discuto os artigos, só que de uma forma muito didática e aplicável na vida das pessoas, né? Então, tem lá já 87 episódios bem interessantes que você pode usufruir e me encontrar lá. E no Instagram é jéssica.câmpara. Então, todos os dias também lá no Instagram pode me encontrar. Jéssica com 2 S's? Jéssica com 2 S's. Perfeito. Jéssica com 2 S's. Que legal. Meu fã, comandos. A gente tem um ritual que é assim, os comandos, né? Então a gente fala com o comandante. Quem que é o comandante? É o cara que está comandando a empresa e não sendo comandado pela empresa. Então ele é o comandante, está no comando do negócio dele, né? E aí a gente, em vez de falar insight, sacada, né? Comandante tem comandos. Quais são os comandos que a gente dá para o comandante? Então a gente anota comandos. Eu começo, comandante. Nossa, teve um monte de coisa que eu anotei aqui, mas eu vou falar de uma bem simples aqui, ó. Perspectiva. Dependendo da perspectiva, a emoção nunca vai estar fora do jogo. Nunca. Então, um ajuste na perspectiva pode melhorar ou piorar muito a sua escolha. Então, tem que fazer um exercício de perspectiva. E talvez se afastar um pouco da situação aí, que é uma perspectiva diferente, para poder tomar uma situação que vai te levar para onde você quer, para o seu objetivo. Legal, eu coloquei aqui, ó. Respire e não pira. Respire e não pira. Cara, agora essa aqui eu acho que eu vou colocar em algum slide meu. Vai. Licença poética, tá? A ilusão é o primeiro dos prazeres. É do livro Escassez. Fica então de sugestão aí para todo mundo. Qual o autor? Escassez. O autor é um sobrenome que é difícil de pronunciar e eu não me arrisco a pronunciar. Legal, beleza. O título é Escassez. E essa frase veio desse livro. Legal. A ilusão é o primeiro dos prazeres. Cara, eu gostei demais dessa frase.
gostei demais mesmo. A ilusão é o primeiro dos prazeres, né? Às vezes a gente sai de um treinamento, isso acontece, você fala, agora eu tenho tudo que eu preciso, agora eu estou pronto para crescer, agora eu estou pronto para vencer. É ilusão. Agora não mudou nada a tua vida, ela continua igual. Tem que beber água e não agora, mudou que é nada. ação Agora lá na frente, né? agora você precisa beber água, né? Não fica na ilusão, porque isso daí não vai mudar teu jogo. Entre várias outras aqui, eu coloquei mais 2 frases. Uma frase foi: tudo o que você vê é o que há, né? O que você vê é o que há. Se você não vê o outro, não há, porque você não viu, né? E segurança antes de liberdade. Segurança antes de liberdade. Uau. Ficaria mais 2 horas aqui. Quais são os seus comandos, Jéssica? Os meus comandos. Eu acho que vocês sintetizaram bem tudo que nós conversamos, mas se a pessoa quer realmente sair desses emaranhados que por vezes ela consegue, eu acho que eu vou seguir na frase de tudo que tu vê, o que há, porque para mim a base de tudo é autoconhecimento. E desenvolver autoconhecimento é ver mais do que a gente tinha visto antes. Então, concluo com essa também, porque para mim é uma das preferidas. Que legal, Muito legal. que legal, que E legal, você, Jéssica? comandante? Pode antes da falar. Jéssica. E você, comandante, se você gostou desse episódio, se o que a gente trouxe aqui te ajudou, vou pedir pra você, então, dá um like pra gente, dá uma moral pra gente, dá um like aí, toca no sininho do YouTube lá pra você ser avisado quando vai chegar novo episódio, deixa lá uma avaliação no Spotify e não deixe de se inscrever aí nos nossos canais. Nós estamos em todos os canais aí que tocam podcast pra você poder acompanhar a gente aí. Legal. E vamos se despedir. Jéssica, entregou tudo. Obrigado Imagina. mesmo. E eu já deixo o convite pra gente gravar um próximo episódio. Estamos aí, né? Beleza? Faltou tempo pra Faltou tanto... tempo. Faltou pra tempo. tanto assunto. Faltou tempo, mas não vai faltar oportunidade. Claro que É não. isso, claro é isso. que A não. gente tá aqui em É Floripa, isso. não vai É faltar verdade. Estamos oportunidade. bem próximos. Joia. Tudo bem. Obrigado, Foi um Jéssica. prazer Obrigado, enorme estar aqui. prazer. Espero ter Foi contribuído. nosso. Contribuiu Valeu, demais, contribuiu demais. É isso aí, Legal. comandante. Valeu. Valeu. Obrigada.